Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, noite de sábado, para falarmos do duelo entre tricolores, né? Lá no Castelão, Fortaleza e Bahia ficaram no 1-1. O VAR trabalhou, viu? Que teve de gol anulado nesse jogo, vamos analisar a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou aqui conectado com o Thiago Minhoca e Ravel Pinheiro, nos trabalhos técnicos, direção e edição, Gabriel Costa é quem comanda. Você que tá chegando aí, já deixa o like, tá? Aquela curtida marota, né? Super importante você deixar a sua inscrição, porque estamos aí com menos de 10 mil inscritos restantes aí pra gente atingir aquela marca de 100 mil inscritos. Então o crescimento continua com a ajuda de vocês. A gente vai chegar cada vez mais rápido aí a essa marca. Inclusive já tá marcado, né? O Experience em homenagem aí para comemorar os 100 mil inscritos, e certamente chegaremos antes, né? Tá lá marcado para outubro, então vamos acelerar aí para a gente atingir e ganhar aquela maravilhosa lá plaquinha do YouTube, um número bem simbólico aqui para o 45 Minutos, que é o canal que melhor trata, né, os assuntos do futebol da nossa região. Com a profundidade do 45 Minutos, eu duvido você achar. Bom, também agradecer a Bet Nacional, tá? A Bet dos brasileiros. QR Code está na tela se você quiser fazer a sua conta por lá, mas sempre lembrando, aposta é entretenimento, tá? Não é investimento, jogue com responsabilidade, só aquele troquinho do pão. Também tem o Clube 45, a forma que vocês possuem de nos apoiar de forma direta, tá? De ser uma espécie de patrocinador, né? De financiar esse projeto aqui independente sobre o futebol nordestino, apoia.se/podcast 45. É isso. Vamos nessa? Vamos analisar Fortaleza e Bahia. Só trocar ali a sigla, né? Foi Fortaleza e Bahia, estreia de Renato Paiva. A gente vai começar pelo Fortaleza, mas eu tô vendo aqui no chat muito torcedor do Bahia. Para deixar a galera na expectativa, Ravel Pinheiro, boa noite. Dê a sua manchete sobre o Bahia, né? E a gente vai pro Fortaleza e depois volta para fechar com o tricolor da Bahia. Boa noite, meu amigo Fábio Hermano, boa noite, meu amigo Minhoca, boa noite, Gabriel, que está na direção dessa live, e todo mundo que já está também aqui consumindo esse conteúdo agora, em tempo real ou quando quiser. Manchete da noite. Em jogo movimentado, Bahia é prejudicado pela arbitragem e acaba não conseguindo superar o Leão do Pici no Ceará. Tem um pênalti, tá? A gente vai falar aqui sobre esse assunto, né? Vamos deixar para... Entre o telecast do Fortaleza e do Bahia, né, a gente faz a transição comentando o lance no final do jogo, né? Muita gente aqui tá falando desse pênalti, tá? O Caliel, o Rodrigo Rodrigues, Pablo Daniel, tá aqui, o Dirlan Souza, a galera tá na bronca aí com a arbitragem, com o pênalti não marcado, nem no VAR foi, né? Nem o VAR chamou, o árbitro também mandou seguir. Vamos falar sobre esse assunto, mas antes, Thiago Minhoca, boa noite para você, estreia de Renato Paiva. Né, podia pintar a lei do ex de treinador, mas acabou não pintando, né? O Fortaleza fez 1-0, né? O Bahia empatou, um jogo bem movimentado, né? Como o Ravel disse, foram 4 gols anulados, né? Então a rede balançou bastante no Castelão. Eu vou começar perguntando se você já conseguiu identificar algo novo nesse Fortaleza do Renato Paiva, seja na escolha de peças, seja na postura, né? Muito pouco tempo, né? Ele teve o quê? 2 treinos aí antes desse jogo, mas você conseguiu enxergar algo diferente do Fortaleza do Vojvoda nesse jogo ou foi mais do mesmo? Boa noite, Fábio, Ravel, né? Quem está acompanhando, fazer igual Ravel, assim. Você está acompanhando aqui o corte do Fortaleza? Aproveita, deixa seu like aí, se inscreve no canal, chegar mais pessoas aí.
perto de atingir os 100 mil, então a gente agradece já toda a colaboração que vocês fazem com o nosso canal. Então, assim, eu acho que teve sim uma mudança, eu acho que Paiva foi para um modo mais simples de jogar, né? Eu acho que o Vojvoda estava insistindo muito em complexidades do time dentro de campo, quando, na verdade, há muito tempo o time precisava se estabelecer num padrão, e esse padrão, ao ser executado, tinha que ser de uma maneira muito simples. Então, apesar de ter sido apenas 2 treinos e também muito baseado num trabalho já feito pelo Vojvoda, ele não fez nenhum tipo de maluquice, digamos assim, não fez nenhum tipo de reformulação geral. Basicamente, ele mudou a maneira de jogar. Se a gente olha até mesmo a goleada do ano passado, o Fortaleza sobre o Bahia, onde geralmente o Vojvoda estabelecia nos confrontos contra o Rogério Ceni sempre um jogador a mais de meio de campo, hoje não, hoje ele veio com 3 atacantes. Então, Breno na esquerda, Marinho pela direita, o Lucero como referência, e eu acho que essa foi um dos acertos que ele teve, mas eu diria principalmente de como cada jogador tinha que desempenhar o seu papel. Vou pegar um caso específico. Se fosse o Vojvoda para esse time, possivelmente, o Matheus Pereira jogaria mais como um camisa 5 do que como um meia mais avançado. O que foi que Paiva fez? Sacha se tornou aquele volante clássico, né, o tal cabeça de área, o cão de guarda ali da linha defensiva. E ele não saiu dali. Essa, para mim, foi uma escolha acertada e, para mim, um passo importante do que o Fortaleza precisa ter, que é o quê? Fortaleza pode não conseguir resultados ainda. É óbvio que a vitória era mais importante hoje para a equipe tricolor, no caso, tricolor cearense. Mas, até lá, você precisa ser competitivo, você tem que pontuar. Fortaleza era a equipe que, nas últimas 5 rodadas, estava zerada. Era a pior equipe, pior até do que o Sport. Então, nesse sentido, estabelecer uma ideia de time e aí você ir aprimorando era o ideal. Algo que o Vojvoda não vinha fazendo, é bom deixar bastante claro. Né? Eu estava olhando para o jogo e falei, por que o Vojvoda não fez isso nos outros jogos? Porque o Vojvoda, obviamente, é mais técnico do que Paiva, mas Paiva ali no primeiro jogo estabeleceu uma ideia de time, manteve todo mundo ali seguindo o padrão, e aí o ponto que ele falou na coletiva, e que eu trago para cá, e que muita gente falou sobre isso, que foi a questão da postura dentro de campo. Foi um Fortaleza muito mais, principalmente se a gente compara com o jogo da semana passada do Clássico Rei. O que a gente viu no Clássico Rei, o que a gente viu hoje, é uma diferença brutal. Aí você pode dizer, será que isso se deve a um elenco que estava tentando derrubar o Vojvoda e agora com o novo treinador agora está mostrando serviço? Esse já é o ponto que eu discordo, certo? Claro, eu não vou falar baseado no jogo do Clássico, porque se a gente for pegar toda a temporada 2025 que o Vojvoda esteve à frente, pegar o Clássico para fazer a comparação com esse jogo, primeiro não é justo porque é um jogo apenas de Paiva. E segundo, você não pode pegar o último jogo do Vojvoda, que foi a demissão dele, por esse motivo que ele foi demitido, e tentar fazer essa comparação. Teve jogos onde o Fortaleza... Quando o chefe muda, né, todo mundo dá aquele gás inicial, né? A torcida, mesmo na despedida do Vojvoda, estava lá criticando o elenco, dizendo que tinha panelinha, né, criticando a diretoria e tudo mais. É óbvio que o time ia se entregar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, para mim, esse nem foi um bom jogo do Fortaleza em aspectos gerais. Assim, esse jogo foi melhor do que os do Vojvoda, os últimos. Não acho. O jogo contra o Santos que o Fortaleza fez foi muito melhor do que esse. É muito melhor. Fortaleza teve muito mais controle, finalizou mais vezes, não deixou o Santos atacar tantas vezes, só que naquele dia o Fortaleza cometeu erros graves que custaram 3 gols e acabou sendo derrotado. No jogo de hoje, não. Se o Fortaleza tivesse tido um desempenho um pouco melhor, claro que contra o adversário entre Santos e Bahia, o Bahia é bem melhor do que o Santos, obviamente o Fortaleza poderia ter tido um êxito maior. Mas essa maneira de jogar que o Fortaleza teve, essa postura, é o primeiro ponto que eu queria já quebrar logo de cara. Porque eu já vi alguns torcedores e tal, alguns colegas de imprensa, mas com todo respeito assim, a eles, achando que... Porque você imagina, Fábio, se o time hoje joga com a mesma morosidade dos jogos anteriores, o que é que teria que fazer? Tá vendo? A culpa é dos jogadores. Se os caras jogaram realmente com muita luta, aí agora vai se tornar muito fácil usar essa carta do... Tá vendo? Estavam querendo derrubar o treinador antigo. Primeiro, eu acho até inverossímil demais. Pode até ter jogadores do elenco que não gostavam do Vojvoda e que estavam fazendo corpo mole. E que é responsabilidade, no caso do treinador antigo, no caso do Vojvoda, de não detectar isso. Porque se ele coloca o jogador que não tá nem aí, então é um problema que eu vejo do Vojvoda. Segundo, boa parte desse elenco é remanescente do ano passado, que foi 4º lugar. Eu duvido que o Tinga, eu duvido que o Pikachu, que o Marinho, esses jogadores estavam... É o ponto que eu sempre frisava. O que falta ao Fortaleza, o que precisa melhorar no Fortaleza é o futebol praticado. Tomadas de decisões. Como você vai
funcionar como time. E na minha avaliação hoje, Fortaleza foi bem mais coletivo do que não vinha sendo com o Vojvoda, porque muitas vezes o Vojvoda dobrava a aposta em jogador que não estava bem. Era só olhar o que ele fez, por exemplo, com o Ávila, com o Paul Fernandes, sabe, com o Caleb, vários jogadores que não estavam em boa fase, e o cara errava um jogo, o que é que ele fazia? Ele dobrava a aposta no jogo seguinte, e o cara cometia erro. Então, assim, por isso que eu sempre frisei aqui, o problema maior do Fortaleza, na minha avaliação, dentro de campo, em 2025, passava muito por uma leitura errada do treinador. E eu acho, hoje, com a estreia de Paiva, que eu não considero um bom treinador, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar, acho que ele cometeu falhas ao longo do jogo, foi a grande questão do Fortaleza chegar na situação em que está. Porque quem conseguir fazer um feijão com arroz, pode até ser que escape. Pode ser que escape. Não estou dizendo que vai garantir, mas fazer o simples, muitas vezes, pode se tornar útil para um momento muito delicado. E o Fortaleza, eu estava até para ressaltar, e aí já entrando no jogo, quem começou hoje o jogo, quem bateu o centro do campo foi o Fortaleza. Fábio, sem exagero, eu acho que pelo menos uns 15 jogos esse ano do Fortaleza, o Fortaleza não soube bater o centro. Que é tipo assim, ficar 5 segundos com a bola. É ter a bola, o clássico rei da semana passada. Fortaleza bateu o centro, não sei se foi no primeiro ou no segundo tempo, e ele já perdeu a posse da bola, assim. Isso aconteceu contra o Alto, isso aconteceu contra o CRB. Em vários jogos, o Fortaleza sequer sabia começar a partida. Hoje, com 20 segundos, já estava lá o Fortaleza, finalizando com o Marinho, uma jogada com o Breno Lopes pela esquerda, a bola ainda bateu ainda no Lucero, mas já era uma equipe mais objetiva, focada, algo que o Vojvoda não conseguia mais transmitir. Se era uma questão já de desgaste, que ninguém mais conseguia, porque às vezes acontece isso, né? Acontece em relacionamentos, muitas vezes, que é você estar ali tanto tempo fazendo aquela coisa que, às vezes, quando você vai tentar fazer o mesmo tipo de incentivo para os atletas, já entra no ouvido e isso já não causa mais efeito, né? Enfim, não sei por qual motivo. Mas, internamente, Vojvoda e o elenco não conseguiam mais se conectar. Esse trabalho de Paiva, nos primeiros minutos, para mim, já me chamou muita atenção. Mesmo eu achando o Bahia com mais qualidade, que daqui a pouco o Ravel vai trazer, eu via que o Fortaleza tinha um pouco mais de senso de jogar de maneira mais objetiva. Porque os jogos do Fortaleza, Fábio, era uma dificuldade de você ver um ataque acontecendo, sabe? Uma possibilidade de ataque acontecendo. Era muito raro. O próprio jogo do Fortaleza contra o Bahia em Salvador, na Copa do Nordeste, nas quartas de final, era isso. O Fortaleza começou até com uma certa posse da bola, mas cadê a urgência? Cadê um chute de fora da área? Cadê uma tentativa de jogada mais direta? Uma bola na ponta, um cruzamento mais rápido? Isso não acontecia. Então, para mim, a primeira coisa que o Fortaleza teve, o grande diferencial que eu observei nesse primeiro jogo com o Paiva foi senso de urgência. Senso de urgência. Então, matando uma jogada. Claro que o Fortaleza ainda tem problemas seríssimos, porque ao longo do primeiro tempo, o Fortaleza poderia ter tomado o primeiro gol, teve falhas, alguns recuos com o Magrão, né, o goleiro, que é o terceiro goleiro do Fortaleza, teve uma certa dificuldade, eu acho que por parte também, por culpa da linha defensiva, 2 bolas ali que foram tentativas de atrasar para ele, que eu achei desnecessário. Uma que a marcação do Bahia já estava muito alta, e aí ele, eu acho que até espertamente tentou ali abrir as pernas para a bola, enfim, para não perder a bola. E na segunda, eu acho que foi um erro total assim, do Kusevich, porque o Kusevich ficou olhando para o Brits, o próprio Magrão abriu ali linha de passe, e aí quando ele foi deixar para o Magrão, ele não tinha observado que o goleiro estava fora do gol, e aí tanto que o Lute acabou perdendo uma chance inacreditável. E aí, depois teve uma terceira, que ele tentou dar um chapéu, acho que ele ali sim cometeu um erro, e aí veio a jogada do gol do Fortaleza. Aliás, uma coisa que também já deu para notar nesse primeiro jogo de Paiva, a bola parada do Fortaleza, mas bem melhor do que na era do Vojvoda. Tirando o jogo do Juventude, que tinha sido a última vitória do Fortaleza, a bola parada hoje conseguiu realmente causar perigo. E no caso até ocasionar gol, claro que teve na minha avaliação, o erro até de Marcos Felipe, que Ravel pode também mencionar, e ali o Marinho abrindo o placar, e logo na sequência poderia ter feito um 2-0 ali. A jogada pelo lado esquerdo acontecia, né? Breno Lopes colocou uma bola na trave, o Marinho até perdeu o rebote. E aí depois, já na reta final do primeiro tempo, eu acho que o Bahia já começa a controlar a qualidade do Bahia, né? Principalmente utilizando o lado direito ali. Era o lado esquerdo, onde o Fortaleza era vulnerável, né? O próprio Diogo Barbosa não tem essa facilidade, ele acho que sofreu um pouco com a Ademir. E do lado direito, o Brits estava conseguindo dar conta, assim, praticamente, o Pulga nem aparecia tanto. Então, assim, no geral, o Fortaleza fez um primeiro tempo que precisava ser. Ia ser difícil, o Bahia ia chegar com certo perigo, ia ter algumas jogadas perigosas, mas o Fortaleza conseguiu.
não era o jogo ideal, poderia ter tomado empate, o Lúcio chegou a finalizar, Magrão pegou, teve cabeçada que também o Magrão pegou, ele não ficou alheio ao jogo, ele teve que trabalhar, mas eu acho que as jogadas mais perigosas foi em erros do Fortaleza ali, com o goleiro que poderia ter custado ali um gol de empate ou até mesmo ter tomado o gol primeiro, né? Já que o Bahia teve chance até mesmo de abrir o placar. E aí, na volta do intervalo, eu já imaginava que isso ia acontecer, o Bahia ia ir para cima, o Fortaleza ia recuar, e aí foi um jogo onde o Fortaleza sofreu. Sofreu muito, o jogo foi muito parado também, por muitos momentos teve gol anulado, como você falou, e aí eu acho que veio uma troca que é para mim onde o Paiva mais cometeu o erro ao longo do jogo. Porque se o Pulga não estava aparecendo tanto assim, por conta do Brits, que estava dando do lado direito, quando ele faz a aposta de colocar o Mancuso pela direita, aí eu acho que ele acabou deixando o Bahia ter força pelos dois lados e pelo dentro, até porque já tinha feito uma troca ali, né? Tinha tirado um centroavante para colocar mais um meio, que no caso foi Cauli. E aí eu acho que foi quando o Fortaleza começou a perder muita bola no meio de campo, não conseguia ter contra-ataque, era uma dificuldade muito grande. Eu sei que o torcedor não gosta, mas eu teria colocado o Zé Wellison naquele momento, porque o Zé Wellison, na minha avaliação, teria dado mais segurança no meio de campo do que o Martins. Eu acho que o Martins teve dificuldades, não à toa, a jogada que gera o gol de empate é uma falta no contra-ataque, depois de um escanteio, né, do Fortaleza, que ele acaba fazendo a falta, e aí ele, na sequência, né, a bola desvia, primeiramente tinha sido anulado, porque a gente tinha imaginado que tinha sido o jogador do Bahia que tinha tocado, mas a bola tinha desviado no Matheus Pereira, e aí o gol acabou resultando ali no empate. Então, assim, o Fortaleza teve dificuldades, obviamente no segundo tempo deu para ver quem era a melhor equipe, no caso era o Bahia, e aí na reta final o Fortaleza teve chances de fazer o gol também, né, teve ali uma chance com o Bareiro, que era a estreia dele, tanto ele quanto o Tuco Herrera, gostei da entrada dos dois, daqui a pouco eu vou avaliar, mas se tivesse caprichado melhor, poderia ter feito o segundo gol. Teve a jogada do pênalti, que daqui a pouco a gente vai debater, mas eu acho que, no geral, acho que o resultado diz muito que foi o jogo. Assim, claro, para mim, na minha avaliação, o Bahia é mais time, dá para ver claramente isso, poderia ter vencido, mas o Fortaleza também teve possibilidades também de sair com o resultado positivo, não acho que foi muito diferente disso. Sobre o segundo tempo, Minhoca, o Fortaleza ter sofrido tanto, na sua visão, foi mais mérito do Bahia de encurralar ou mais um Fortaleza que abdicou de atacar, tentou se defender, que é um estilo do Renato Paiva, né? Porque quando o Bahia faz o gol, o Fortaleza consegue criar chances. Então, tem a ver mais com a postura ou mais méritos do Bahia? Pois é, dá para dizer as duas coisas. Que imagem maravilhosa é essa do gramado da Arena Castelão aí. É realmente um estádio peculiar. Mas, de toda forma, eu acho que aconteceu as duas coisas, né? As duas coisas não são excludentes. Eu acho que o Bahia tem muita qualidade para realmente fazer o que fez no segundo tempo na Arena Castelão. E o Fortaleza, a gente sabe que o Fortaleza tem uma das piores defesas. Paiva vai ter que trabalhar muito isso. E eu acho que boa parte do jogo ele conseguiu trabalhar relativamente bem. Ainda não é o necessário. Então, quando você consegue juntar essas duas situações, Fábio, a gente vê o que a gente viu no segundo tempo. Um Bahia melhor do que o Fortaleza ainda com dificuldade de se defender, mas, e é que tá, ele teve 2 treinamentos, ele ainda não entende mais ou menos qual peça, qual encaixe, porque, por exemplo, ele poderia ter colocado o Tinga, né? Porque, pelo que eu fiquei sabendo, o Brito saiu, ele sentiu, por isso que ele saiu. Mas não se coloca um jogador como o Mancuso, que não marca bem. Tanto que nos primeiros momentos que ele estava disputando ali com o Pulga, ele já estava lá no ataque. Ou seja, bastava que o Bahia recuperasse a bola, tinha um espaço gigantesco ali para atacar nas costas dele, porque ele não guarda a posição. O que o Fortaleza tinha que fazer era segurar esse jogo, tentar amarrar o jogo, para tentar ver se conseguia fazer o 2-0. Porque o jogo era de domínio, claro, do Bahia. O Bahia teve ali umas 2, 3 chances que poderia ter empatado antes mesmo do gol feito. Então eu vejo que não tinha muito o que fazer. E, aliás, no curto prazo, eu acho que não tem muito o que fazer. É porque, Fábio, eu até frisei isso na rádio. A tendência é que tu fala assim, empate não adianta de nada. Eu sei que não adianta de nada. Mas teve uma hora que eu achei, a derrota pode acabar aparecendo tal qual o jogo do Santos. O Fortaleza hoje é uma equipe vulnerável demais. O Vitória, por exemplo, que é o adversário aí nessa briga pela permanência, o Vitória quase segurou o Internacional fora de casa. Ele conseguiu empatar em 0-0 com o Botafogo. Hoje o Fortaleza, defensivamente, é pior do que o Vitória. É pior do que o Vitória fácil. Então, para uma equipe que tem esses problemas a corrigir, vai ser difícil, vai ser muito difícil, vai se levar um tempo. O Paiva vai ter mais uma semana para tentar corrigir muitas coisas ainda que ele precisa observar. Então, ainda tem muita coisa para fazer no Fortaleza. Fortaleza hoje é 10º colocado, sabe assim, é do patamar do Juventude e do Sport,
sabe? A diferença é que um tem um pouco mais de pontos e o outro tem quase nada, que é, no caso, o Sport. Mas, assim, o futebol é muito parecido. O futebol do Fortaleza é muito pobre no geral. Então, para essa melhoria acontecer, tem que ser aos poucos. Por isso que eu cheguei a frisar isso na rádio. Se não der para ganhar, velho, empata, porque senão você ia para o 7º jogo seguido perdendo. E dentro de casa. Porque aquela derrota para o Santos é injustificável. Bastava ter empatado. Teria ajudado? Claro que não, mas você não teria desgarrado o Santos. Você teria o Santos perto de você. Você não pode deixar. E esse jogo contra o Bahia, especificamente, que o Bahia, na minha avaliação, vai brigar para cima, na parte de cima, nem todo mundo vai conseguir pontuar contra o Bahia, na minha avaliação. Assim, estou falando dessas equipes da parte de baixo. Claro que o Vitória tem um contexto elite clássico, mas assim, se der para ganhar, ok. Mas no curto prazo, tente pelo menos pontuar. Contra o Bragantino na próxima semana, é um jogo em casa. É importantíssimo ganhar. Importantíssimo ganhar. Mas se não der, pelo menos empate. E tenta secar na rodada. Sabe assim, alguma coisa tem que começar a evoluir. Sabe? Uma coisa tem que começar a evoluir. Então, nesse sentido, eu vejo que o Fortaleza ainda não está no ideal. Você pode falar, a postura da equipe após 1-0 foi recuar, mas quem não faria isso? Quem tá em 19º colocado? Todo mundo faria, o Juventude faria, o Vitória faria. O Vitória conseguiu esse empate contra o Botafogo desse jeito, com o Arcanjo pegando pra caramba. Então, assim, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. O gol, por exemplo, ele saiu num desvio. Talvez se aquela bola não tivesse um desvio, talvez o Magrão tivesse defendido, não sabemos. Então, assim, Fortaleza tem que tentar implementar o seu jogo e tentar aperfeiçoar mais. Porque o futebol praticado ao longo de todo 2025 é pavoroso. Ninguém sai de um futebol tenebroso para um futebol bom, não. Vai para o ruim, para depois ir para o regular, para depois ir melhorando, entendeu? E quem sabe só um regular aí para tentar escapar. Porque a única meta, e aí para fechar, a única meta que Fortaleza tem até 21 de dezembro é terminar do 16º para cima. É só isso que o Fortaleza tem que entregar. No momento, não tem futebol para disputar com boa parte do Campeonato Brasileiro. Mas até lá, tente se recuperar. Aproveita essa semana aí para tentar se recuperar. Porque ninguém vai sair. O Fortaleza não vai ser a equipe do 4º lugar do ano passado. Não vai ser. Então o Fortaleza precisa melhorar aos poucos. Porque é um rombo gigante que a equipe se colocou para essa temporada, que não acho que vai ser da noite para o dia que isso vai melhorar. Muito bem, né? Estancou a sangria, né? 6 derrotas seguidas, pelo menos não perdeu. Né? O Leonardo Brasil fala fora Renato Paiva. Calma, Leonardo. Primeiro jogo, já quer mandar o cara embora. Pelo menos, pelo que eu vi da torcida, né? Assim, a galera achou aceitável a atuação, né? Eu vi muitas críticas a jogadores, especificamente, do que exatamente ao Renato Paiva, porque também com o jogo não dá pra criticar o treinador, né? Dois treinos, né? Só lembrando aí que tem, de fato, eu acho que o Leonardo faz parte da torcida que não queria sair do Vojvoda, e eu entendo, compreendo perfeitamente. Tem gente que preferia que, se é para cair, mesmo que seja na lanterna, que caia com o Vojvoda, tudo bem. Eu volto a falar, para mim o Vojvoda é 1000 vezes melhor do que Renato Paiva. Só que o Vojvoda tinha que fazer coisas que ele não estava fazendo, algo que Paiva já fez nesse jogo, entendeu? Nem foi o melhor, porque eu ainda acho que o Vojvoda conseguiu entregar mais naquele jogo contra o Santos, mas no geral, nossa senhora, cara, não tem como comparar. O Fortaleza precisa fazer o básico. O básico é fazer um time competitivo. É o que o Mirassol acabou de fazer contra o Santos. O Mirassol, eu tava vendo no primeiro tempo e falei, cara, esse jogo vai terminar aí 1-0 para lá ou para cá. Terminou 3-0 pro Mirassol. Porque o Mirassol sabe o que faz. E olha o elenco do Mirassol, entendeu? Então, assim, é isso. Se o Fortaleza conseguir fazer o básico, pode ser que ele consiga se recuperar tal qual o Mirassol tá fazendo essa campanha na Série A. É isso, né? Mirassol 3-0 no Santos. Reinaldo, né? King Naldo. Tá, 7 gols. Tudo bem que jogar no Mirassol a pressão é bem menor, né? Também... Sim, não tem pressão. Bota esse time do Mirassol com a camisa do esporte, eu não sei se estava fazendo essa campanha. Com Vitória, com Fortaleza. Com o time. Joga mais levinho, né? Isso ajuda muito. Bom, vamos para o campinho do Fortaleza. Rafael, dê o seu plá aí sobre o Fortaleza. Você que, obviamente, foca no Bahia, mas você também acompanha aí os jogos. Você enxergou alguma evolução aí com o Renato Paiva, que você conhece tanto? Assim, eu tava aqui calado escutando e concordando 100% com a análise de Minhoca, tá? Até porque, assim, eu trouxe uma manchete que sugere que o Bahia era merecedor de ter vencido o jogo, e até acho que seja, mas isso não significa para mim que o Fortaleza não esteve, assim, em determinados momentos da partida próximo de vencer, tá? Eu acho que o Fortaleza
conseguiu executar bem sua proposta quando resolveu sair. Vejo sim uma pequena evolução do Fortaleza de mais recentemente, com o Vojvoda e o seu trabalho já desidratado, e o que Renato Paiva se propôs a fazer hoje, assim, sabe? Eu acho que concordo muito quando Minhoca disse que ele viu um futebol mais objetivo, mais vertical do Fortaleza, e de fato eu vi isso, assim. Acho que em 2 momentos ali, quando o jogo estava 1-0, que obviamente, na verdade, 0-0, né? Quando o Marinho faz o primeiro gol, e um lance quase que subsequente, quando o Breno Lopes coloca a bola na trave, dão a tônica de que esse Fortaleza ele estava tentando sair na boa e estocar o Bahia em oportunidades criadas. Então, essa primeira diferença, eu acho, em relação a você executar melhor uma proposta de um jogo assim reativo, mas tentando sair nos contra-ataques. E o segundo, assim, quando o Fortaleza tomou o gol de empate, ele se propôs a jogar mais ofensivamente. E jogou bem, executou bem. Eu acho que até pode ter gerado na cabeça do torcedor do tricolor do PC a ideia, o pensamento, a sensação de que não deveria ter baixado tanto, resguardado tanto, sabe, de ter abdicado tanto de jogar, como eu acho que o Fortaleza acabou fazendo ali por cerca de 45, 50 minutos do intervalo entre o gol do Fortaleza e o gol do Bahia. Porque depois que o Bahia faz o gol, o Fortaleza eles tenta se propor, se lançar o ataque, encontra oportunidades, demonstrando que até a má jornada da defesa do Bahia hoje, não especificamente dos zagueiros, mas do sistema defensivo, propiciaria ao Fortaleza a oportunidade de fazer mais gols no jogo, caso eles tivessem tentado jogar um pouco mais dessa forma. Se abraçou demais com o placar mínimo, o castigo veio porque o Bahia empilhava oportunidades e eu acho que fica de lição aí. De repente você não só tem uma postura que consolide um placar mínimo, né, mas de tentar ver a oportunidade de jogar, de implementar seu melhor futebol e dilatar o placar para dessa forma conseguir se aproximar mais da possibilidade de vencer o jogo. Digo isso porque, como eu disse, apesar do Bahia, na minha avaliação, ter sido assim ligeiramente mais merecedor da vitória, um 2-1 pro Fortaleza aqui também não seria nenhum absurdo, sabe? Um 3-2 pro Fortaleza aqui não seria nenhum absurdo. E apesar de Renato Paiva deixar aqui uma margem para críticas assim amplamente negativa em relação à torcida do Bahia, acho que a estreia dele aí, as primeiras impressões não foram de todas ruins não, Fábio. Depois do 1-1 ficou uma trocação maluca ali, podia dar qualquer coisa, né? Qualquer um dos dois times podia fazer o segundo gol. Vamos pro campinho? Campeão do Fortaleza aí na tela, com o Magrão, né? Novo Magrão, né? Não é, obviamente, aquele Magrão, já tá aposentado. É o terceiro goleiro, Thiago Minhoca, né? Que os dois principais, né? O João Ricardo e o Breno não estão à disposição, né? Machucados, e aí o Magrão estreou. E aí? Eu gostei dele como goleiro, que vamos dizer assim, as bolas recuadas ali foi os momentos mais tensos, né? Ele trabalhando com os pés, uma certa dificuldade. Eu acho que o time todo tem que entender isso, sabe? Ele era a terceira opção, sabe? Ele não é um goleiro que jogava com tanta frequência. E isso, para quem está em crise, aquela coisa, faz o simples. Se não tem opção, eu sei que é para tentar construir, já quebra essa bola para frente contra uma equipe de qualidade. Sabe, uma coisa é você fazer isso contra um adversário que está vivendo uma crise, tá com a sua. Aí beleza, um adversário que tem medo e tudo mais, mas no momento você está nessa situação, não coloque um goleiro que está muito tempo sem jogar numa situação como essa. Então, dito isso, eu considero uma boa partida do Magrão. Eu acho que ele cometeu alguns erros sim, né? Como falei, algumas saídas de bola. Teve uma que ele tentou dar um chapéu, que não havia necessidade, era só quebrar a bola para frente. Mas bem posicionado, fez algumas boas defesas, nada de nível muito alto, só para deixar claro, mas passou a segurança. O torcedor que estava na dúvida, será que o Magrão vai dar conta? Até porque contratou o Vinícius, né? Eu acho até achei que o Vinícius fosse jogar, Thiago Minhoca. Não é ele, não, o titular? Eu não sei o quanto na hierarquia, não sei se Paiva teve uma influência nessa escolha, porque Magrão viu seus dois companheiros se lesionarem, né? E um cara que chegou na semana já tomar a frente, eu não sei o quanto isso... Geralmente é o preparador, né? O preparador que escolhe. Nesses casos, o técnico ouve muito o preparador, né? Apesar do Magrão essa semana, depois teve a lesão, né? Muita gente publicou um vídeo dele tomando gol na competição, na Copa Estadual aqui da Fares Lopes, né? Numa edição anterior.
Aí é a mesma coisa você pegar como base o gol que o João Ricardo tomou, né? No chute do Caio Alexandre. E dizer que o João Ricardo é aquilo ali. Não é aquilo ali, né? Então eu acho que Magrão chegou até com uma boa avaliação. Eu lembro que chegou no ano passado, né? Fazendo bons jogos e tal. Não acho que é um goleiro de alto nível que vai dar pontos ao Fortaleza. Mas não é um goleiro desesperador, como alguns estavam imaginando. Então acho que dá para quebrar um galho. Fortaleza, claro, vai precisar de mais. Torcer para que passe rapidamente aí para que a recuperação dos dois goleiros, tanto do Breno como também do João Ricardo, né? Vão ser umas 6 semanas aí. Então aí praticamente vai afetar na própria Libertadores. E o Magrão chega aí, vamos ver se isso é mantido ou caso isso vai ser alterado com a chegada do Vinícius. Bom, o Yuri Santana falou que só você gostou dele, viu, Thiago Minhoca? Ele falou que a torcida inteira viu hoje que ele não tem a menor condição de jogar. É muito inseguro e pula com delay. O Yuri não gostou, não. Desgosto. Bom, vamos para a zaga. Kusevich e Ávila. Vamos lá. O Ávila teve muito bloqueio de chute. Eu gostei muito disso, a bola longa dele. Ele foi o zagueiro mais simples em alguns momentos, mas cometeu falha também. Eu vou botar um razoável para o Ávila. Agora o Kusevich eu não gostei muito, não. O Kusevich eu vou colocar um laranja para ele. Eu acho que o Kusevich teve a jogada do erro, o pessoal acha que foi assim, é porque o pessoal tem gente que vai marcar jogador e eu não sou dessa linha, né? Mas eu acho que o Kusevich foi bem prejudicial nessa jogada que o Bahia poderia ter aberto o placar, né? Que o Lúcio teve ali a chance de abrir o placar. Eu acho que ele leu errado, né? E aí é muito da comunicação. O goleiro tá chegando agora. Ele tem que, na minha avaliação, teria que ter responsabilidade. E perdeu alguns duelos, teve algumas jogadas que muita girada ali em cima dele. Eu acho que uma do Cauli no segundo tempo foi em cima dele. Chegou atrasado entre outras jogadas. Ainda tem um jogo aéreo muito bom, mas eu não senti muita segurança no Kusevich. Eu acho que a volta dele, para mim, está mais abaixo do que ele vinha apresentando no primeiro semestre. Que ele, para mim, passava mais segurança, mas nada que vá tirar a titularidade para mim. Ele ainda sai como titular da equipe, mas eu não gostei muito do jogo dele, não. Brits, para mim, jogou bem. Pode colocar também um verde aí, tal qual do Magrão. Eu acho que ele foi um jogador que teve uma jogada no primeiro tempo que o Bahia ia partir para o ataque e ele foi perfeito assim no desarme. É um jogador que eu acho que é fundamental. Torcer para que o que ele sentiu aí não seja nada grave. Ele está sofrendo muito com lesões esse ano, mas é um jogador que eu considero fundamental. E acho que a saída dele ali deixou o Fortaleza mais exposto, né? Porque ele estava passando uma segurança, claro que também não foi tão perfeito, assim, cometeu algumas falhas, algumas desatenções ali nas costas que ele acabou tendo, mas era o jogador que estava mais entregue ao jogo. Eu estava gostando, assim, do lado dele. Diogo Barbosa fez uma boa partida, mas, assim, eu vou colocar um razoável, porque eu diria que foi uma boa partida do ataque. Subiu bem o ataque, fez bons cruzamentos. Eu não manteria como titular, só para deixar claro, mas essa foi uma partida que ele colaborou ofensivamente, só para deixar claro. Por isso que esse amarelo tá para ele, porque defensivamente, e aí é questão do perfil dele. Ele não é um lateral defensivo. Então, o Pacheco, que já está na transição, seria muito bom que nessa semana consiga voltar, porque é um lateral mais regular, mas me para dúvida, porque como o Paiva está chegando agora, o Diogo foi o primeiro a ser escolhido, não fez uma partida ruim, e aí é que tá, todo o passado do Diogo Barbosa, Paiva tá vendo agora, né? Primeiro jogo e o cara ali demonstrando. Então pode ser que o Diogo ainda seja mantido mesmo com a volta do Pacheco. Então, dito isso, eu acho que foi uma partida razoável do Diogo. Muito boa ofensivamente, mas ruim defensivamente. Bom, vamos partir pro meio, né? Matheus Pereira e Sacha. Essa formação, ela tem um papel determinante, eu diria. Sacha não foi um jogador de movimentação, que eu até gosto desse estilo dele. Mas o Fortaleza precisava guardar a posição. E o Sacha foi muito importante nisso. Também eu vou colocar um bem para ele. Fez o papel que ele tinha que fazer. Não era um jogador que tentava fazer além do que foi pedido para ele. Recebia a bola, distribuía a bola rapidamente. Não é um jogador de passe longo. Exatamente. Ele tem esse perfil. E recuperou, e lutou, ganhou algumas bolas. Então, assim, eu acho que ele fez a partida correta. Uma partida boa do Sacha. Não foi uma partida excepcional, mas longe de ser uma partida razoável. Fez um papel muito importante dentro de campo e, para mim, foi o principal recado de Paiva, sabe? Para o time titular. Essa escolha do Sacha
como o primeiro homem ali da linha defensiva para proteger, né, os jogadores de trás. Então, acho que foi uma boa escolha. Matheus Pereira, aí é que tá. Tem uma coisa do Matheus Pereira que eu acho que é muito notório. Ele tem muita qualidade quando ele tem a bola no pé, mas ele tem uma dinâmica, ele tem um certo delay para criar a jogada. Ele é um jogador, às vezes, disperso. Não é nem disperso, eu diria, mas é um jogador de uma dinâmica mais lenta, porque ao receber a bola, ele espera um pouco mais para soltar. Então, algumas vezes ele acaba não acertando, mas tecnicamente ele é muito bom. E eu acho que parte do problema do Matheus Pereira também envolve essa marcação. Quando eu vi esse jogo, por isso que eu estava falando, eu acho que o Zé Wellison, por todo, eu sei que a torcida não gosta do Zé Wellison, mas eu acho que o Zé Wellison teria sido muito mais contexto para o jogo do que o Matheus Pereira ali em determinado momento, não pelo Matheus Pereira, já que porque a gente estava cansado, mas eu não teria colocado o Martins, porque o Matheus Pereira for jogar de 10, ou jogar um pouco mais avançado, eu teria colocado o Zé Wellison para ganhar duelos no meio. O Bahia estava ganhando muitos jogados ali no meio de campo, principalmente depois que entrou o Cauli, né, junto com o Everton Ribeiro ali, passou a ter mais jogadores de criação, além de Juba, que estava centralizando. Então, dito isso, eu boto um razoável para o Matheus Pereira. Tecnicamente muito bom, mas eu acho que defensivamente ainda tem algumas questões, e essa dinâmica dele vai precisar, claro, talvez não é o perfil dele, mas é onde pesa, assim. É um jogador que eu acho interessante, mas para o time de agora, que eu acho, talvez, não sei se é o contexto ideal. Ainda teve o azar do gol, né? A bola bateu nele. A bola desviou nele, E o gol de empate do Bahia. Pochettino. O Pochettino, eu vou no razoável também. O Pochettino teve alguns momentos de muita luta para recuperar a bola. Teve alguns momentos assim que também participou bem de jogadas ofensivas, mas não considero assim uma partida boa, não. Poderia até ser um amarelo mais caindo para o laranja, em alguns momentos ter uma sumida no jogo. Acho até que pode ser que eu colocaria talvez hoje o Matheus Pereira com o Pochettino, já que o Caleb está saindo, talvez o Fortaleza ainda vá contratar mais um meia, mas eu pensaria o Matheus Pereira jogando mais adiantado, sabe? Eu acho talvez mais interessante ele jogando nessa zona, até porque ele já fez gol, fez até contra o Bahia mesmo na Copa do Nordeste, então eu pensaria colocar ele um pouco mais adiantado e colocar mais um volante, pode ser o Rodrigo, pode ser Zé Wellison, mas por enquanto acho que são coisas que o Vojvoda, acho que o Renato Paiva ainda vai ver daqui para frente. Bom, partindo por ataque, o trio teve Marinho, Breno Lopes e Lucero. Marinho, para mim, jogou bem também. Pode colocar também um verde para ele aí, sem ser muito forte. Foi um jogador bem importante, conseguiu fazer alguns lançamentos. Um belo gol, aliás, né? Um belo chute que ele acertou. Não é fácil acertar um chute como aquele. E ainda mais pelo fato de ter sido um jogador que não atrapalhou jogadas ofensivas. Assim, claro, cometeu alguns erros e tal, mas foi um jogador que eu diria que foi bem importante. Eu sei que tem gente também que não gosta do Marinho, aliás, né? Se for perguntar aqui para o chat do Fortaleza que ele está gostando, vai sobrar uns 2 ou 4 aí. Então, o Marinho, para mim, fez uma boa partida. Foi, para mim, o jogador ofensivamente que mais conseguiu contribuir em algumas jogadas, né? Logo no começo da partida e tudo mais, acho que fez uma boa partida. Breno, cara, o Breno ainda peca muito na conclusão da jogada. Eu acho que ele fez uma boa partida, só que o Breno tem um problema. Na verdade, que é esse ponto que eu queria destacar. O Breno, para ajudar na reposição, ele não colabora. Às vezes o jogador está passando do lado dele, tanto que ele fez o Lucero voltar muitas vezes. Muitas vezes. O Breno ficava lá na frente, não ajudava tanto. Então, esse problema do Breno, e daqui a pouco vou falar de um jogador que veio do banco para mim e mudou, sinceramente, se eu fosse agora Paiva, é porque Paiva chegou agora, então assim, tá conhecendo os atletas. Mas eu acho que pode ser que o Breno perderia essa titularidade. Vou colocar um razoável, porque eu gostei do jogo dele, assim, de criação. Mas o sem bola dele tem que melhorar muito, muito, muito. E a conclusão, né? Ele teve uma chance ali para fazer o 2-0, chutou na trave, tudo bem que não era uma finalização tão fácil. Chegou a fazer um gol também, estava impedido na jogada, mas eu não sei, eu ainda tenho dúvidas com o Breno, assim. Tem momentos que ele joga mal, tem momentos que... Durante o jogo mesmo, assim, faz escolhas erradas, às vezes escolhas certas. Se fosse um jogador um pouco melhor, assim, de objetividade, como já foi do ano passado, né? Poderia ajudar mais. E Lucero eu vou colocar um laranja para ele. E aí, fazendo uma devida ressalva, porque eu vinha colocando vermelho para o Lucero ofensivamente. Até um detalhe, Fábio, eu estava vendo finalizações, né? Porque quando tem aquela preparação, aquecimento dos jogadores, né, no gramado,
Tipo, quando era com o Vojvoda, era basicamente só, recebe bola e finaliza, recebe bola e finaliza. Com Paiva, não. Com Paiva, lá no estádio, deu para ver que era jogada construída para o atacante finalizar. E o Lucero não conseguiu finalizar, cara. Furava, atrasado, sabe? O Lucero tá mal tecnicamente. Mas o que é que ele compensou para não ter uma nota bem baixa? Ele lutou muito, assim. Ele teve que cobrir muito o Breno Lopes, que não ajudava na marcação. Ele ganhou o duelo, lutou, sabe? Então, assim, o Lucero tecnicamente está mal, na minha avaliação. Tecnicamente está muito mal. Mas hoje não dá para dizer que ele não lutou, sabe assim? Só que precisa de um jogador técnico, né? Um jogador que prenda essa bola na área, que ganha uma disputa aérea. O Lucero não ganha disputa aérea, sabe assim? O centroavante, ele precisa receber uma bola em condição limpa. E ele nem está conseguindo no jogo do Ceará mesmo. Ele furou. Então, para mim, o Lucero, ruim. Saiu do muito mal, né? Do péssimo para o ruim, mas ainda vai precisar melhorar mais. Bom, quem entrou bem foi o Bareiro, né? Eu gostei mais, apesar de ele ter colocado mão ali, né? Colocou a mão no lance, que deu a impressão de que talvez a bola fosse entrar. Não sei se você percebeu isso, mas fiquei com essa impressão. Mas eu senti ele mais participativo. Como o Lucero está suspenso no jogo contra o Bragantino, no final de semana, eu acho que a tendência é ele vai ser titular já. Porque Davidson não foi acionado. Agora são 3 centroavantes. Então Davidson deve ser opção de banco ali. Mas eu gostei do jogo dele. Sim, eu vou colocar um verde também, assim. É um verde mais tímido ali, mas vou dar uma moral no primeiro jogo dele. Ele tentou dar um... Eu não sei se ele tentou dar o toque pro Pikachu ou se ele tentou dar realmente uma cavada ali para uma tentativa de gol que o Pikachu acabou não alcançando de cabeça. Mas gostei da entrada dele. Me pareceu um centroavante mais confiante. Algo que Davidson e Lucero não estão entregando. Já bom, Pikachu, né? Mancuso, Martins Herrera. O Pikachu foi o último, né? Entrar? Foi, mas conseguiu Tem até nota? participar de boas jogadas. Ele deu um belo passe, aliás, pro Herrera, que o Herrera acabou finalizando para fora ali, né? Foi uma boa chance. Que até Ravel estava mencionando aí dessa chance que o Fortaleza teve para virar, uma delas foi essa. O Pikachu inverteu uma bola, o Herrera chegou ali, né, com o Marcos Felipe já fechando e a bola foi para fora ali. Então, um bom passe. Achei até que o Herrera hesitou um pouquinho, viu, nesse lance, Minhoca. Achei que o passe foi na medida e ele deu uma hesitada. Eu acho que ele poderia até meio que tentar tirar um pouco ali, porque eu acho que o Marcos Felipe já estava meio que caindo. Eu acho que ele poderia até ter driblado ali. Mas não sei, ali a questão da agonia do jogo para tentar definir, tentou tirar, acabou tirando demais. Então, no caso do Pikachu, eu considero razoável, apesar de ele ter errado algumas jogadas, porque ele poderia receber uma nota mais positiva. Mas faltou um pouco mais. Ele perdeu uma jogada no meio de campo ali por desatenção, uma jogada com o Mancuso, que ele foi olhar para a área e ele perdeu a bola. Mas fica esse meio termo. Não gostei tanto da entrada do Pikachu como em outros jogos que eu tinha gostado, apesar de muita gente estar pegando o pé dele. O Herrera eu gostei. O Herrera também pode colocar uma nota positiva, boa dinâmica, rápido, sabe? Assim, um jogador rápido. Deu um bom passe também, tentou devolver o mesmo passe que ele recebeu do Pikachu, tentando devolver, e a zaga do Bahia cortou, acho que foi Juba ali que cortou. Então eu gostei da dinâmica dele, um jogador agudo, bom ficar de olho. Claro, são jogadores estreantes, não é para fazer muita exaltação, mas confesso que me animou. Os dois jogadores argentinos, que, aliás, o Bareiro é paraguai, né? O Bareiro e o Herrera, para mim foram dois jogadores que me chamaram a atenção positivamente, assim. Acho que já podem... Era o ponto que eu estava falando. O Herrera pode ganhar essa titularidade no lugar do Breno Lopes até o Moisés se recuperar, né? E aí, a depender do contexto, o Marinho é um jogador que falha vez ou outra, pode ser que seja uma opção também. Martínez, eu não gostei da entrada do Martínez, eu acho que a falta que acontece é uma falta do Martínez, porque, na verdade, o Martínez ele não daria, primeiro, a consistência defensiva com a saída do Pochettino, e, ao mesmo tempo, também, eu acho que o Martínez não está vivendo tecnicamente um bom momento. Então, eu gostaria de ver, claro, está chegando agora Paiva, não tem, por exemplo, Rodrigo não foi relacionado. Eu queria muito ver o Rodrigo jogar em campo. Assim, baseado em quê? No nada, né? Que eu nem sei se o cara é bom ou não, mas ele tem um perfil, ele é um volante mais de marcação, sabe? Por isso que eu estava apostando mais no Zé Wellison entrar, pelo perfil do atleta. Eu sei que, enfim, não vou nem entrar no assunto do Zé Wellison, então eu vou colocar um laranja para o Martins, não gostei da entrada dele. E Mancuso, para mim, entrou muito mal, só que ele conseguiu apoiar ofensivamente algumas vezes, mas não, eu vou ficar com o vermelho, porque é impressionante como o Mancuso, às vezes, não tem noção, assim,
de como guardar mais posição, ele é estabanado e tudo mais. Então, eu confesso que eu não tenho gostado do Mancuso esse ano. Eu acho que se Paiva tivesse colocado ele numa segunda linha, sabe? Colocado ali, tirado o Breno Lopes para colocar exatamente o Herrera pela esquerda e o Mancuso pelo lado direito, como o cara, ou até mesmo o Mancuso, né? Que o Mancuso também faz do lado esquerdo, numa segunda linha, eu teria achado coerente. Agora, sacar o Brits, um dos melhores defensores, para colocar o Mancuso, é deixar muito vulnerável essa situação. Que aí já entrando em Renato Paiva, né, na estreia. Eu vou colocar como uma estreia... É porque, assim, poderia ser um razoável e poderia ser um bem, certo? Qualquer um desses dois poderia ser. Eu vou ficar com razoável, certo? Com razoável. Por quê? Porque eu acho que ele manteve uma linha de time que eu achei interessante. Eu acho que ele conseguiu que o time continuasse focado em boa parte do primeiro tempo, mas eu achei que ele demorou demais para fazer as trocas, poderia ter feito antes. O Bahia já tinha um volume muito grande de jogo, antes mesmo ali dele fazer as trocas. O segundo ponto, eu acho que ele fez escolhas erradas, como eu te falei ali do lado direito, principalmente, e no caso do Martínez, acabei não gostando. Então, dito isso, cai um pouco a nota de Paiva aí para o amarelo. Acho que uma estreia razoável. Acho que tem um bom caminho. Eu ainda não gosto dele, né, em termos gerais, assim, como leitura de jogo, como em alguns momentos. Mas é como eu falei, né? E não tem carisma também, né, Thiago Minhoca? Isso não ajuda. Zero carisma. Não tem muito carisma, apesar de eu acho que ele fala até bem, sabe? Eu acho que ele tem um discurso que pelo menos não é absurdo, porque tem muito treinador que às vezes traz uma narrativa que nem acontece, sim, né? Sim. E aí, pelo menos nisso, ele tá coerente, mas não é o discurso que vai ganhar jogo. Ele precisa encontrar um time logo mais equilibrado, e para isso vai ter que se preparar a semana aí para enfrentar o Bragantino daqui a uma semana. Muito bem, então passado a régua aí no Fortaleza, né? Parou de perder, mas segue ainda na zona de rebaixamento com esse empate com o Bahia. Bom, vamos falar agora dos lances polêmicos, né? O VAR trabalhou bastante, né, nesse jogo, mas temos dois aí pra gente analisar. Primeiro, vamos falar do gol anulado, né, do Everton Ribeiro, né? O árbitro anulou por causa de uma falta domingo, né, no Marinho. Mas tem muitos torcedores do Bahia, Ravel Pinheiro, que reclamam que o Marinho havia feito uma falta no Puga, né? Quando ele rouba a bola ali do Puga, esse lance foi faltoso. Na sua visão, dá para reclamar desse lance? É um lance que não foi analisado pelo VAR, né, Fábio? O VAR, quando a imagem que ficou disponível ali para transmissão é a mesma que o árbitro tem acesso na cabine, quando o recorte é feito para que o VAR possa analisar o árbitro de campo, né, possa analisar trazido pelo VAR, ele começa praticamente a partir do momento em que Marinho dá a enfiada de bola ali, né, para os atacantes do Fortaleza e é obstruído por Mingo. Então, assim, eu acho que o juiz, me atendo aqui especificamente ao lance do Marinho com Mingo, ele adotou um critério de entender que aquele lance ali, aquele contato foi suficientemente faltoso para poder justificar a anulação do gol que acontece em sequência. Eu acho que, dentro de uma perspectiva de critério, a gente pode aceitar, tá? Eu não acho que essa seja a grande polêmica do jogo, eu acho que faz sentido a anulação desse gol sobre esse olhar. Marinho e Pulga são jogadores que forçam faltas o tempo inteiro, sabe, Fábio? Então, assim, eu fico resistente em fazer uma análise até taxativa de dizer tal lance foi falta, tal lance não foi falta, tal lance poderia ter sido inviabilizado, ou se ele marcou de Marinho, ficava o quê? Então, um pelo outro, já que ele não deu a falta em Pulga. São dois jogadores que tentam o tempo inteiro até de alguma maneira enganar a arbitragem com determinados lances assim onde eles se jogam, dão a gravidade a um lance mais do que na verdade acontece. E aí o Wilton Pereira é um árbitro assim, já vem algumas temporadas mal demais. Eu não sei como é que esse cara tem tanto espaço ainda nesse quadro de árbitros do brasileiro, enfim, da CBF de um modo geral. Então, assim, eu acho que para mim essa anulação passa, sabe? Eu vejo muito mais como algo plausível dentro do critério ou da falta dele, né? De Wilton Pereira Sampaio. Eu acho que eu não deixaria de ter qualquer questão relacionada ao que aconteceu em Pulga, não. E acho que outro árbitro poderia não ter dado a anulação pela falta em Marinho. Mas como é o Wilton Pereira Sampaio, que é um árbitro tradicionalmente caseiro, inclusive,
também não é nenhum absurdo ele ter parado o jogo pela falta. Ele acabou optando esse critério que a gente já conhece. Muito bem. Thiago Minhoca, sua visão aí sobre esse lance. Bem, primeiramente, eu queria até começar falando do Wilton de uma maneira geral, né, na condução do jogo. Eu acho que não só por esses lances, mas vários outros lances. Teve um lance, por exemplo, acho que foi um escanteio, o primeiro foi o segundo escanteio do Bahia no jogo, e quando eu olhei, eu falei, meu Deus, o Bahia tá todo no ataque. Se o Fortaleza recuperar essa bola, contra-ataque aí pode definir. E aí foi uma disputa de bola, Caio Kusevich no chão, o Magrão faz a reposição, era 2 contra 1, o Breno Lopes sozinho na esquerda, com o Marinho na direita passando, e ele parou o jogo, erradamente, assim, sabe? E aconteceu isso também com o Bahia, teve um lance que até foi no segundo tempo, que o jogador, foi até a falta, né, se eu não me engano, que já ia preparar ali para o chute, ele também não deixou o lance prosseguir para depois, no caso, fosse necessário, apitar. Então, eu acho que ele foi muito mal nesses lances assim. Teve um outro também que, para ser mais... Porque assim, eu sei que esses lances não vão entrar aqui, né? Que ele... foi um lance que teve um chute, o jogador do Fortaleza ficou reclamando escanteio, e aí ele ficou parado. Eu falei, o que é que ele tá esperando? O VAR não interfere para lance de escanteio. A não ser que ele meio que combinou ali com o VAR, tipo assim, faz um barulho aí quando eu não souber, sabe assim? Sei lá, cara. O cara parou no meio de campo. Ele simplesmente parou. A sorte dele é que o Bahia foi fazer uma troca, ele ganhou um tempo ali, e acho que ele até deu escanteio, assim, que ele não tinha marcado primeiramente. Então, assim, bem da maneira do Wilton Sampaio de ser, né? Não só ele, como também o irmão dele é péssimo. E aí, dito esse lance, eu acho que o Mingo, ele vai de maneira mais assintosa, assim, no corpo do Marinho. Marinho, como disse muito bem o Ravel, né? Tanto o Marinho, o Pulga, mas o Marinho principalmente, força muitas jogadas, às vezes valoriza demais, mas eu acho que o Mingo, ele deu uma carga além da conta. Aí você pode falar, aí a falta antes. Mas tá analisando uma jogada de gol. O que foi que aconteceu antes? Teve uma falta em cima do jogador do Fortaleza. Então não é uma coisa que anula a outra. Aconteceu uma falta especificamente, então, na minha avaliação, o gol foi bem anulado. Se ele tivesse marcado a falta do Pulga no campo, né? Não sairia o gol, né? Assim, poderia até sair o gol, mas não da forma que foi, né? Então... E assim, o lance do Marinho, acho que o Mingo vacilou, né? Porque o Marinho já tinha feito o lançamento, né? Ele chegou só meio pra dar aquele chega pra lá ali, aquele tá ligado, né? Assim, foi meio... Acabou prejudicando o time, né? Porque não precisava daquela falta, né? Não interferiu no lance. Não foi o que fez o Marinho, por exemplo, errar o lançamento, né? E a do Pulga, pra mim, não ficou muito claro, não. Eu vi a imagem só de cima, tá? Eu não vi nenhuma imagem perto, assim. A imagem pelo alto não me deixa certeza se foi falta do Marinho, não. Ou se foi uma roubada limpa. Não consigo cravar. Bom, sobre o pênalti, vamos entrar no pênalti. Tem muitos comentários aqui sobre esse lance, eu vou ler alguns aqui. O Caliel fala que o Bahia foi garfado, não existe isso em cima de Cauli não ter sido pênalti. Rodrigo Rodrigues, pênalti claro pro Bahia no final do jogo em Cauli. O Pablo Daniel, Trump, adicione o nome de Wilton Pereira Sampaio na sua blacklist, por favor. O Dirlan Souza, roubaram o Bahia. O Michel Xavier não achou pênalti, tá? E o Cleino Costa também. O Michel, eu sei que ele é esporte, tá? Então, em tese, é uma opinião neutra. O Rafael Câmara falou também que não foi pênalti. E o João Mazzarello fala que teve pênalti não marcado para os dois times. Teve algum pro Fortaleza? Não lembro, não. Acho que o pessoal tá reclamando de uma suposta carga em Brits, mas assim, pra mim não foi penalidade, não. Então é isso, vamos lá, vamos falar desse pênalti. Começa agora, Thiago Minhoca. Pikachu no Cauli. Tem o toque. Não, toque A. Isso aí Vamos lá. Toque no futebol A, certo? Porque senão aí todo jogo vai ter toque, enfim, aí vamos por essa linha. Eu mesmo tinha falado no jogo em Salvador, né, do jogo que aconteceu em Salvador, que eu não achei que o toque que aconteceu, a penalidade que aconteceu para o Bahia, aquele toque, assim, se for... E aí eu vou pegar baseado nisso, né? Que é o chamado pênalti à la brasileira e o pênalti lá fora. Eu acho que aquele lance que aconteceu... No Brasil tem a penalidade mínima, né? No mundo é a penalidade máxima. O lance que aconteceu em Salvador não aconteceria na Europa, com certeza. Até teve pessoas do Bahia. Que bom que estamos no Brasil. Pois é. Porque isso, quando acontece para alguns clubes, e quando eu digo alguns clubes, às vezes isso é muleta para justificar um pênalti para um determinado clube e para outros não. Porque esse lance, às vezes, é isso. Às vezes não é dado.
E às vezes é dado, entendeu? Para quem é dado? Para alguns clubes que, dependendo do peso, o VAR, e se fosse um Flamengo e Fortaleza aí, será que o VAR não estava chamando nessa hora? Ó aqui esse toque, entendeu? Assim, eu acho que é uma disputa que há um contato e que o Wilton poderia marcar a penalidade, certo? Poderia marcar a penalidade. Mas eu também vejo uma certa forçação do Cauli de meio que tentar forçar a barra. Mas eu acho que caberia sim a marcação da penalidade, porque eu acho que deu uma margem ali para a marcação. E aí, como não foi marcado, que é a mesma situação do gol anulado do Fortaleza. Se houve o critério para anular, desculpa, o gol do Bahia, né, o gol do Everton Ribeiro. Se houve o critério para analisar, tudo bem que, só lembrando, a do Marinho, para mim, foi muito mais assintosa do que essa de Pikachu em cima de Cauli. Mas se teve na verificação daquela, deveria ter tido verificação nessa. Eu acho que o grande erro do VAR, porque lembrando, foi o VAR que chamou para o lance do gol anulado, né, do Bahia, do gol do Everton Ribeiro, e foi o mesmo VAR que não chamou para esse lance. Então, eu acho que o VAR deveria ter entrado nas duas situações, deixando bastante claro. Eu acho que o lance em cima do Marinho foi bem mais assintoso do que esse do Pikachu em cima do Cauli. Mas eu acho que cabia, sim, ali uma checagem, e se tivesse a checagem, eu acho que o pênalti poderia, sim, ser marcado. A gente teve, até envolvendo o Bahia, né, 2 lances que a gente também discutiu muito, né, contra o Ceará, né, na Fonte Nova, e contra o Fortaleza no jogo da Copa do Nordeste, né. Aqueles 2 eu não achei pênalti não, achei forçação. Esse eu já acho mais pênalti do que aqueles 2, por exemplo. Esse eu vejo uma intensidade maior ali no toque do Pikachu, esse pra mim é pênalti. Mas entendo também que ainda é um pênalti que em outros lugares do mundo talvez o jogo seguisse, mas esse para mim é pênalti muito mais ali do que a gente teve lá nos jogos contra do Ceará, né, e o Fortaleza, ambos lá na Fonte Nova. E para você, Ravel Pinheiro? Para mim, pênalti claro, indiscutível. Acho que há o toque, há uma obstrução que faz com que o jogador do Bahia, apesar de cercado por outros defensores do Fortaleza, não consiga dar prosseguimento à jogada. E aí, eu acho que tem uma linha, inclusive, que Minhoca trouxe aí, que é muito oportuna para a gente falar, que é o fato do VAR ter interferido em outros lances da partida e não ter interferido nesse. Eu acho que se esse lance vai para o VAR, é aquele chamado pênalti de VAR do Brasil, né? Ele seria marcado com toda certeza. No campo, a gente até compreende o juiz ali por tudo que a gente sabe que acontece no futebol brasileiro, simulação, forçação de barra, valorização, velocidade do jogo. De alguma maneira é compreensível você até olhar isso de uma maneira diferente. E no ao vivo, você não tem nem a certeza se o Pikachu tocou na bola primeiro, né? E tem assim, outros elementos mais subjetivos que a gente sabe que acontecem, desde que o mundo é mundo, né? Que assim, fim de jogo, né? O árbitro tem que ter muita personalidade para poder marcar um pênalti para o time visitante, faltando 4, 5 minutos para o jogo acabar, com o placar empatado. Então, assim, e se tem uma coisa que o Wilton Sampaio não tem, é personalidade, tá? E aí, com todos esses elementos, se compreende não ter a marcação de campo, mas para mim é incompreensível o VAR não ter chamado e recomendado a revisão, até porque ele interviu bastante no jogo. Acho até que foram intervenções corretas, mas por que ele não chamou nessa, tá? Acho que ele se omitiu, o VAR se omitiu, poderia ter auxiliado o juiz na marcação de um pênalti que para mim foi muito claro e que para mim interferiu diretamente no resultado da partida, porque até dentro do que eu já vou trazer dentro de análise de jogo também do Bahia, quando eu falei que o jogo podia pender de parte a parte e o placar acabou não sendo, né, alterado por incompetência das duas equipes mesmo, principalmente do Bahia, que desperdiçou muitas oportunidades, nesse lance especificamente a arbitragem interfere em algo que não é de responsabilidade dos atletas. O pênalti aconteceu, ele não marcou, e o Bahia acaba tendo mais motivos para reclamar porque foi prejudicado diretamente aí num lance capital do jogo. Aí teve um lance contra o Grêmio, né? Que foi um pênalti marcado contra o Bahia. Pênaltis e Bahia são pênaltis polêmicos, né? Aquele ali foi um absurdo completo, né? Porque ali não existe, não. Porque também o Grêmio tinha sido prejudicado contra o Inter. E é isso. Esse é o ciclo vicioso do futebol cíclico, brasileiro. Né? Isso. Porque, por exemplo, vou só pegar um exemplo. Se esse lance não é dado pênalti, e a partir do momento que lances como esse não são considerados, como é, por exemplo, na Europa, não tem porque o jogador tentar dar uma forçadinha. Não vai ser dado, velho. A questão é que quando a gente permite, isso que eu estava dizendo, esse lance é adotado pelo VAR a depender de quem tem uma necessidade.
Nesse caso, como era um duelo direto, claro que tinha uma necessidade maior do Fortaleza pela Júnior, mas e claro também pelo Bahia, olhando pela Libertadores. Mas é isso. Decidiram, não vou me comprometer aqui. Mas a depender do contexto, eles entram. Porque as pequenas faltas, os pequenos pênaltis são considerados algumas vezes. Mas por que são considerados e para outros não, entendeu? Por isso que o VAR, nesse momento, é uma muleta muito fácil para ser utilizada a favor ou contra. Então, eu sou da linha que, para mim, os lances deveriam ser mais assintosos. Muito bom, eu acho que o Ravel mencionou que para mim foi muito claro. Eu acho que há uma margem de interpretação ali, de entender que Cauli deu uma forçada, apesar de haver o toque, só lembrando. Mas também, se fosse marcado na hora, eu não contestaria de maneira nenhuma. Falta critério, né? Se qualquer toque é pênalti no Brasil, então todos os lances similares têm que ser pênalti. Não tem como o lance Bahia e Ceará ser pênalti e esse lance não ser pênalti. Não existe. O Vitor Roque lá contra o São Paulo. Exatamente. Mas ali foi absurdo. Pois é. Mas foi que alegaram. Lembra o que foi que alegou a Federação Paulista? Houve toque. A questão nunca é toque, gente. Se toque for o motivo para ser pênalti, tudo vai ser pênalti. Aí o Marinho tá feio. Para mim, uma das coisas mais absurdas que acontecem no final disso tudo, no final das contas, é que assim, o cara erra como errou daquele jeito ali naquele jogo, tirou o São Paulo de uma decisão de campeonato e estava hoje apitando o Santos e Mirassol. É isso. Mesmo hábito, Matheus Candançan. Então, assim, a impunidade aos erros e toda a estrutura, todo o aparato que faz chegar onde chegou, para mim, o grande, grave problema do Brasil, mas aí cabe uma discussão mais profunda para um outro programa. O Bruno Tadeu fala que fora da área com certeza seria marcado falta. E o Júnior Castro, ele fala que antes da ação do Pikachu ele já está dobrando o joelho. Tem a forçada, né? Mas tem um toque, né? Realmente fica... porque a sua imagem parada ela não é muito reveladora. A imagem parada mostra o quê? Tem um toque. Mas seria bom ver no movimento. Mas enfim, já debatemos demais. Muito bem, então é isso. Então, análise aí sobre a arbitragem feita. Thiago Melo está liberado, né? Está no ar desde 3 horas, é isso, Thiago Melo? Desde 3 da tarde. E eu tô na dúvida, Ravel vai me dar o veredito aí, Ravel. Você também, Fábio, pode me ajudar. Eu tô vendo aqui que tá 2-0 São Paulo para cima do Corinthians. Eu não vi nada do jogo, tá no intervalo. Continue sem ver. Não precisa nem continuar, jovem. Nem continue, jovem. Tô morrendo de medo. Continue sem ver. Não deixa a carruagem virar abóbora, não, que o sentimento de culpa vai tomar conta. Pois é. É melhor vá comer uma pizzazinha, um hambúrguerzinho. Quando terminar, eu mando lá no grupo. Não, ganhou já, Thiago. 2-0 não tem como. Não fale isso. Que a gente é freguês dos homens. Tem. Enfim, grande abraço aí pra turma. Sigam agora com o lado baiano e a gente se encontra aí. Não sei se amanhã. Não sei se eu tô amanhã lá no jogo do Ceará ou só no Raiz da segunda-feira. Grande abraço. Em tese você está, viu, Thiago? Então confirme. Não, em tese, mas eu acho que chamaram o Léo aí de última hora, mas enfim, ainda vou confirmar. Valeu. Boa. Valeu, Thiago Minhoca. Seguimos aqui analisando Fortaleza e Bahia, agora pelo ponto de vista do esquadrão, Ravel Pinheiro, que, claro, tem a questão da arbitragem, que dá para reclamar nesse lance final do jogo, né? Na parte final, o Pikachu no Cauli, mas mais um jogo no qual o Bahia não consegue traduzir a sua superioridade, né, o seu volume em gols. O gol saiu no gol contra que desvia no jogador do Fortaleza, né? Até teve isso, né? Pressionou tanto, mas até o gol foi um gol meio chorado, né? Então, é algo para abrir os olhos aí, é um sinal de alerta essa questão do Bahia não conseguir fazer mais gols do que como tem lá no SofaScore, né, o XG, né, os gols esperados, a média ali de chances que o time cria e os gols que é esperado para o jogo. O Bahia não consegue traduzir isso em números fiéis, né, do que ele consegue produzir. Hoje foi mais um empecilho aí para sair com os 3 pontos lá do Castelão? Com toda certeza, Fábio. Assim, a gente acaba muitas vezes tendo a impressão e mascarando um pouco essa sensação, porque o Bahia está, de certa forma, dentro de uma média de gols, né, em relação ao seu ataque, né, o poder ofensivo, em relação ao Campeonato Brasileiro. Está dentro ali de uma normalidade, por assim dizer. Só que são gols distribuídos entre vários atletas, de várias posições do campo, vários setores. Então, quando você olha para o número frio e vê assim, pô, o Bahia tem 17 gols na competição.
né, em 14 partidas. Média de pouco mais de um gol por jogo. Tá dentro de uma normalidade. Só que, assim, esses gols, eles vêm muito em circunstâncias específicas, como eu disse, né, atletas dividindo aí o mérito, ou seja, o Bahia não tem dentro do seu elenco, né, eu vou citar aqui aleatoriamente, não tem um Verratti, não tem um Pedro Raul, porque até o William José, quando joga bem, nem sempre ele consegue entregar gols, às vezes ele participa de outras formas. No jogo contra o Bragantino, por exemplo, ele foi muito importante na construção das jogadas, deu assistência. Mas até o poderio ofensivo do Bahia não é que ele melhore absurdamente quando tem o seu principal centroavante, né, sua principal referência em campo. Então eu acho que um dos grandes problemas que o Bahia tem de fato é converter traduzir a sua capacidade de criar jogadas, de trocar passes em finalizações mais perigosas mesmo, em situações que possam gerar mais gols, porque muitas vezes isso acaba caindo no pé de atletas ali que tem baixo poder de finalização, e hoje isso aconteceu muito, aconteceu com a Ademir, aconteceu com o próprio Puga, que é o melhor deles para mim, aconteceu com o Lúcio Rodrigues, que é um episódio à parte nesse jogo, e o Bahia vai empilhando oportunidades e não consegue dar conta, né, desse resultado. As estatísticas do jogo, e aqui já entrando diretamente na análise da partida, Fábio, dão conta disso. O Bahia chegou a ter 70% de posse de bola no primeiro tempo, em determinado recorte, terminou o jogo com 60% de posse de bola diante do Fortaleza, trocou quase o dobro de passes, né? Foram 520 contra 288, mostrando que o Bahia trata bem a bola, teve até mais finalizações, tanto no alvo quanto fora do alvo, mas não são exatamente finalizações de perigo, à exceção daquelas onde caíram nos pés de Lúcio Rodrigues e ele, de maneira lastimável, não conseguiu concluir, tá? Acho que o Tem até um ataque do dado Bahia sente falta interessante, de um atleta que possa fazer mais gols. tem um dado interessante aqui para reforçar o que você disse, porque o Bahia, dados do SofaScore, tá? Ele é o 7º time com maior média de posse de bola na Série A. Ele é o 7º. Mas quando a gente vai ver finalizações no gol, o Bahia é só o 15º de média. Né? Então um time que é o 7º com posse de bola e só o 15º em finalização no gol, tem algum problema, né? Não era para ser certeza. assim. Evidencia que o time não sabe a hora de arriscar, né? Que acaba buscando demais a finalização numa condição mais privilegiada e acaba fazendo com que ele não se ajude, né? Engraçado que a gente chegou a comentar aqui em outros telecasts, sabe? Que o Bahia voltou da pausa do Mundial fazendo gol de fora da área. E aí depois não seguiu com esse estilo, né? Hoje até teve 2 boas oportunidades com o Lúcio Rodrigues ao longo da partida, mas cai no pé de um atleta que não tá indo bem, aí a coisa não acontece. Depois disso aí você teve finalizações com Ademir, finalizações com Everton Ribeiro, mas o fato é que, assim, o setor de ataque do Bahia carece de um cara que possa realmente entregar gols, como eu estava dizendo, né? Como entrega Verratti, como entrega Pedro Raul, assim, como tem entregado o Caio Jorge. As duas principais lacunas desse elenco do Bahia nesse momento, eles coaram, assim, faltaram estapear a cara do torcedor do Bahia e da direção do futebol, do Grupo City, sabe? Porque o Bahia hoje não ganhou o jogo porque tem um goleiro inseguro e porque não tem um cara para botar a bola para dentro. Então, essas carências no Campeonato Brasileiro de Série A, elas são determinantes para a construção de resultados, tanto favorável quanto contrariamente, sabe? Você perde jogo porque não tem goleiro e você deixa de ganhar porque você não tem atacante. E é um time tão coeso, um time com tantas qualidades, com tantas valências, com tanta técnica que o Bahia de fato acaba sofrendo, acaba deixando de passar oportunidades, de aproveitar oportunidades em razão dessa limitação. Porque não seria nenhum absurdo o Bahia vencer o jogo hoje no Castelão. Pelo contrário, a gente até já chegou a falar aqui que, em termos de arbitragem, influenciando diretamente num lance que poderia ter ocasionado pênalti quase no último minuto ali da partida, o Bahia poderia ter vencido apesar de não ter um centroavante hoje em condição de fazer gol. Mas além desse lance que a gente já estressou bastante aqui o conteúdo, o Bahia poderia ter, por vias normais, por condições naturais, feito gols no jogo. Criou para isso, teve oportunidades para isso, volume de jogo, oportunidades claras de finalização, mas aí os atletas não conseguem fazer e fica aquele sentimento amargo. Eu acho que nenhum torcedor do Bahia conseguiu se dar por plenamente satisfeito hoje com o resultado em Fortaleza, apesar do Bahia não ser exatamente o melhor dos visitantes na competição, mas
Hoje foi um jogo que se apresentou interessante para o Bahia vencer, porque é um Fortaleza que ainda precisa se recuperar, ainda precisa melhorar. Como eu já tinha dito na análise do próprio Fortaleza aqui, quando fez o gol, baixou demais linha, deu a bola demais para o Bahia, sofreu bastante, mas o Bahia esbarrou nas suas próprias limitações para não conseguir fazer um gol antes e para não conseguir fazer o segundo gol também. Tanto que, como você mesmo disse, Fábio, o Bahia acaba fazendo um gol num lance até mais de sorte. Sorte essa que não costuma andar muito do lado do Bahia, mas dessa vez esteve, do que necessariamente em uma oportunidade construída ali, né? Outras oportunidades que o Bahia teve, ele mesmo fez questão de desperdiçar. Volto a dizer que o Bahia apresentou o foco total no Campeonato Brasileiro com a escalação da força máxima e digo aqui, repito, para mim é a estratégia que tem que ser adotada mesmo. Acho que o Bahia tem que continuar tratando essa campanha como prioridade, mas talvez o maior indicativo de priorização seja de fato tratar as deficiências do elenco. E hoje elas ficaram escancaradas. O Bahia, volta a dizer, não venceu o jogo por falta de um arqueiro melhor e por falta de um centroavante melhor. O código Turing, ele fala, precisamos de um goleiro e de um atacante além do William José, né? Hoje o Lúcio, mais uma vez, mal, né? Saiu no intervalo. Tá difícil a situação dele, né? O Bahia melhorou muito, inclusive, com a saída dele. Cauli fazendo uma função que até o Rogério Ceni tentou fazer no jogo passado, botando ele para flutuar ali. Na verdade, foi até mais Pulga que executou esse papel, mas a saída de Lúcio também já tinha sido executada no jogo anterior, e essa hipótese de ter um jogador ali mais flutuando, preenchendo o meio, tentando ocupar a zona de ataque, já havia sido tentada e hoje funcionou com o Cauli. Cauli foi muito melhor do que Lúcio foi. Lúcio, na verdade, foi uma lástima hoje. Atravessa um mau momento, mas talvez tenha sido o seu pior jogo com a camisa do Bahia, um dos piores, assim, porque as oportunidades apareceram escancaradas. Uma delas, ele poderia ter tocado para Ademir, que estava numa melhor condição de finalizar. Talvez a ânsia de fazer um gol e dar uma resposta, mas futebol é um esporte coletivo, ele teria que ser solidário ali. Ele acabou indo mal. E depois uma outra finalização numa jogada de Ademir, onde ele acaba chutando fraco, em cima do goleiro Magrão, um goleiro que vinha quase 12 meses sem fazer uma partida então no time de cima. Então, assim, ele acabou estressando demais o torcedor, e a ausência de um atleta ali também no banco confiável para fazer a função dele, executar o papel dele, prejudicou o Bahia hoje, porque o Thiago, né, o Thiaguinho, que até teve a renovação anunciada aí até o final de 2027, é um garoto jovem ainda que oscila, vai bem às vezes, vai mal às vezes, e aí o Bahia acaba sofrendo demais, e o Lúcio não vive bom momento, o William José é indisponível e o Bahia acaba sofrendo por isso. Muito bem. Sobre a estratégia, Ravel, acabou não funcionando na prática, né? Empatou em casa, não ganhou do Fortaleza, e aí vai ter que ir com força máxima, né? Na terça-feira. Eu acho que o Bahia vai continuar tentando, Fábio, ganhar e avançar nessas competições aí, principalmente a Sul-Americana, dosando energia, tá? Eu não acredito em força máxima na terça-feira, não. Acho que o Bahia vai continuar indo ainda com alguns jogadores de um chamado time alternativo. Algumas mudanças podem ser até forçadas, né? Porque o Everton Ribeiro expulso não vai jogar. Isso. O próprio William José, não sei se ainda estará em condições de jogar na terça-feira, né? Alguns jogadores estão sentindo desgaste. Caio Alexandre, por exemplo, hoje foi substituído já no final do jogo, mas é um atleta que tem jogado por bastante tempo e tem saído sempre demonstrando sinais de cansaço, mesmo depois dessa volta. Então não sei até que ponto o Rogério ele vai com um time 100% titular, não. Eu acho que será um time mais titular do que o que esteve na Fonte Nova, mas ainda acredito que algumas peças podem sim ser preservadas e sim, no final das contas, por não ter conseguido colocar a bola na rede, acho que a estratégia, apesar de bem pensada na minha avaliação, Fábio, ela não funcionou na prática porque se passava necessariamente por vencer o Fortaleza no estado cearense. Então não venceu, agora vai ter que vencer em Cali para se classificar, seja no tempo normal ou nos pênaltis, para poder justificar tudo o que foi pensado para esse combo de partidas. O Mingo, o Juba e o Puga foram os únicos atletas que jogaram todos os jogos, né? Desde a volta, né? Então, e são jogadores importantes, né? Se você quer se classificar, poupar um deles é complicado, sobretudo o Juba e o Puga, né?
E são jogadores, Fábio, que não têm substitutos imediatos, né? O Juba, ele até tem o Iago, né? Como agora um jogador que não tá lesionado, mas não consegue repor a altura. Pulga não tem um jogador exatamente com as mesmas características, até por isso Kaique, quando tem entrado, Rogério tem tentado fazer com que ele jogue ali por aquela faixa para ver se dá um descanso para Eric Pulga, mas ainda oscila demais. Kaique eu acho que entra melhor quando joga pelo lado direito, quando ele vai pelo lado esquerdo não apresenta seu melhor futebol, até porque, vamos ser justos também com o atleta, não é por ali que ele costuma jogar. E Mingo, porque de fato não tem aí, principalmente com a lesão de Canu, ele não tem a zaga do Bahia não tem um jogador ali para fazer com segurança aquela faixa do campo, né? A zaga central tá melhor servida com David Duarte titular e Gabriel Xavier quando precisa entrar. O imediato de Mingo hoje seria o Fred Lippert, que é um zagueiro que acabou até se lesionando, vai ficar 2 meses fora, então acaba fazendo com que o atleta argentino, que faz um bom 2025 pelo Bahia, seja forçado a ter uma minutagem maior. O Bahia precisa de um zagueiro, Fábio, para a sequência da temporada. E o Ceni até admitiu, né, na coletiva essa questão sobre a dificuldade de fazer gols, né? Que o Bahia vem tendo. Ele fala, o time vem com construções boas de trás, faz triangulações, tem feito tudo certo, mas não consegue transformar as chances em gol. Não adianta querer esconder. Hoje foram pelo menos 5 boas oportunidades de gol e só conseguimos fazer 1. O time cria muito, envolve o adversário, tem um controle do jogo, mas tem dificuldade para fazer os gols. Pelo menos é um primeiro passo, assim. Né? Às vezes tem jogos que nem consegue criar, Fábio. Hoje foi um jogo que criou. Hoje foi um jogo teve que 2 gols anulados, né? Assim, teve 2 gols anulados. Teve o Ademir, né? Foi o Ademir ali, estava impedido, e o gol do Everton Ribeiro pela falta. Né? Porque como foram bem anulados, a gente acaba falando menos, né, sobre isso. Né? Assim, eu acho que, como eu disse, assim, tanto o de Ademir, claro, né? O de Everton Ribeiro, que é anulado pela falta de Mingo, eu acho que também não é absurdo ter dado a falta, então acaba sendo bem anulado. Foram, coincidentemente, as únicas 2 boas finalizações que o Bahia teve além do gol, né? Então, eu acho que precisa melhorar a pontaria. E se esses atletas não têm esse perfil de finalizar tão bem, como a gente já é público e notório que não tem, aí tem que trazer, tem que ir no mercado. Acho que eu até fui um pouco criticado por alguns torcedores quando eu mencionei a letargia do Bahia na ida ao mercado. Eu acho que isso está se comprovando na prática, tá? Eu acho que está sendo evidenciado aí que a partir do momento que você deixa de ganhar pontos em partidas ou deixa de ter uma vida mais fácil, né? Como poderia ter sido na Sul-Americana, por ausência de peças, eu acho que a minha tese está começando a fazer mais sentido e é o que está acontecendo. Não é que o Bahia tem que ser irresponsável com o orçamento, não, tá? Mas se existe a necessidade identificada de melhorar o elenco em algumas peças, acho que está se perdendo muito tempo. Goleiro a gente sabe da intenção, né, do Bahia trazer mais um, mas centroavante é falado, tá no mercado em busca ou vai tentar recuperar o Lúcio mesmo? O que se sabe, Fábio, é que o Bahia pensa em trazer um homem para o setor de ataque. Quantas características, isso não está muito claro ainda, tá? No começo se falava ali um jogador para atuar pela ponta esquerda, aberto pela esquerda, com força física, para ter condição de repente jogar como um segundo atacante, ou seja, aquele homem que também pode fazer às vezes de centroavante, sabe? Mas esse tipo de pensamento ele até estava mais escancarado antes da declaração de Lúcio, né? De dizer ali para a imprensa uruguaia que não se sentia à vontade para jogar como centroavante. Eu não sei o quanto isso pode ter mudado o pensamento de Rogério e do Grupo City quanto à formação do elenco, mas o fato é que havia sim a possibilidade, né, de contratar um atacante. Eu acho até que o Bahia está especulando, está sondando nomes no mercado. Já uma dessas negociações chegou a vazar, né, que foi a do Tomás Connect, que não foi para frente. Mas depois disso eu não sei até que ponto o Bahia está pensando em trazer um 9 ou de trazer um atacante que possa jogar quase que como um segundo atacante, um cara mais aberto ali pelo lado, com possibilidade de fechar a área. Eu diria que um papel semelhante ao que o Breno Lopes faz na equipe do Fortaleza, por exemplo. De repente possa ser esse o perfil que o Bahia está tentando encontrar para trazer. Tudo bem. O Bahia, ano passado, tinha o Estupiñán, né? Que era um jogador que ajudava, viu? Um Estupiñán esse ano aí no Bahia. Foi esse ano? Foi no ano passado ou foi no anterior? Foi ano passado. Foi no ano passado. Ano passado fez. Numa curta passagem chegou a fazer 6 ou 8 gols. Um centroavante desse ajudava muito, viu? Um time que cria, né? Tudo bem que
pro estilo do Rogério Ceni, não é exatamente o perfil de jogador que ele gosta tanto, né? Mas tá faltando, não dá para um time criar tanto e não ter o cara ali para botar a bola É, para dentro. exatamente. Ele é o cara que fazia gols, inclusive, com essa Isso. característica, né? No ano passado chegou a ser importante em jogos contra o Vasco, contra o Cruzeiro, justamente trazendo esse recurso. Ser o cara que, com um toque na bola, faz o gol necessário para o time sorrir. Então, acho que faz falta, sim, você ter um atleta com essas características. Agora, o mercado está tão inflacionado que Estupiñán foi vendido recentemente, acho que por entre 16 e 18 milhões de reais. Se, por exemplo, eu com o orçamento do Bahia para gerir, eu não pagaria tudo isso para tê-lo, sabe, no elenco, Fábio. Então, é uma faca de dois gumes, assim, é muito difícil você encontrar a posição, mas eu acho que o Bahia precisa ser criativo e precisa pensar. Há um departamento todo, né, que atua para isso, então precisa chegar nome para ajudar esse setor ofensivo. É o Estupiñán que tá no Juarez, time do México. Ele tem 9 Isso. gols em 26 jogos. Média semelhante ao que ele teve no Bahia. E o Everaldo, saudade também do Everaldo, a galera do Fluminense não tá. Mandava de volta, viu? Mas eu acho que é um atleta que eu não acho ele essa miséria toda que alguns tentam pintar, mas ele não supre uma carência que o Bahia tem, não. Acho que ele não seria o cara para fazer gols, assim como o Bahia precisa. E assim, na real, Fábio, vamos mandar para frente. Nomes como Everaldo, Tassiano já deram suas contribuições. Falo isso porque eu cheguei a ver aqui grupos de WhatsApp que falam às vezes quando Tassiano não tá bem no Santos, será que cabia de volta? Acho que assim, Não é. já cumpriu o seu papel, obrigado por tudo e boa sorte na sequência da carreira longe do Bahia, porque eu acho que é bom para ambas as partes, sabe? Já não. Voltar agora não dá mais, né? Bom, vamos pro campinho? Vamos Vamos lá. continuar analisando agora os jogadores individualmente, né? Começando com o Marcos Felipe, quase entregava um gol, né? No final do jogo ali, deu uma saída meio errada. Enfim, e aí? Mais Marcos sustos do Felipe, que boas defesas hoje? Marcos Felipe é inseguro, laranja para ele aí de jogou mal, é um atleta que a gente sempre vai colocar aí uma lupa sobre o desempenho dele e ele mesmo faz questão de nos ajudar dessa forma. Apesar de eu achar que o gol é mais mérito de Marinho do que falha dele, eu acho que ele tem uma contribuição direta ao espalmar para frente da área uma bola quando ele estava ali cercado de jogadores do Bahia. O pessoal tá falando aqui, Marinho finalizou bem, mérito de Marinho. Ótimo, é verdade, mérito de Marinho mesmo. Agora a bola só chega para Marinho porque o cara faz algo que ele não precisava fazer. Ele tá ali cercado de jogadores do Bahia. Não tem um jogador do Fortaleza fazendo aquela pressão nele. Aí ele vai lá e espalma. Sabe por que espalma, Fábio? Porque tá inseguro. Espalma porque tá É. inseguro. E por que eu tô dizendo isso? No segundo tempo, o cara faz o cruzamento também, uma bola de escanteio com o pé esquerdo, com a curva saindo dele, saindo em direção à área e não em direção ao gol. Ele faz a mesma coisa. Ou seja, fica evidente ali que é um atleta que não tem confiança no seu próprio gesto técnico. E se ele não tem, não sou eu que terei, né? Eu acho que o Bahia precisa acelerar a contratação aí do Patrick Sequeira, sem nem saber se vai resolver, mas assim, precisa de um fôlego urgente nessa posição. E mais uma vez, Marcos Felipe mal interferindo diretamente no resultado. O Antônio Almeida fala que foi erro da marcação, que não abafou. Não acho que a marcação tenha. A posição ali. Acho até que Antônio está trazendo aqui o ponto da marcação. Se a gente rever o lance, vai perceber que Everton Ribeiro está um pouco mais distante do que deveria em relação a Marinho. Tá? Acho que a marcação até contribui para sair ali o gesto técnico de Marinho, mas para mim, na escala de responsabilidades, Marinho com mérito por ter feito o gol, Marcos Felipe com o demérito do espalmar sem o menor sentido, e aí, em última possibilidade ali, Everton Ribeiro que está um pouco mais distante do que deveria em relação a Marinho. Muito bem, então o Marcos Felipe avaliado, vamos para a zaga, né? David Duarte e Mingo. Mingo, inclusive, está suspenso, né? Do próximo jogo no Brasileirão. David Duarte razoável. Na verdade, o Bahia sofreu algumas baixas para o jogo contra o Juventude, né? Próximo jogo, alguns atletas não poderão jogar. David Duarte razoável, acho que poderia ter sido melhor no jogo, não contribuiu tanto quanto costuma contribuir, trazendo aquela segurança defensiva, deu uns vacilos. No segundo tempo, o Herrera quase tem uma oportunidade ali onde ele dá uma cochilada. Não chega a ser algo que traga aqui uma análise negativa para o desempenho dele, mas poderia ter sido melhor. E Mingo, apesar desse lance do Marinho ali, que acaba
comprometendo, né, também o resultado, porque o Bahia poderia ter aberto o placar mais cedo. No geral, ele foi bem, verde musgo aí pra ele. Muito bem, vamos para a dupla de laterais, Gilberto e Juba. Gilberto mal, laranjinha pra ele, ele não jogou bem hoje, na verdade foi aquilo que Gilberto tem sido recentemente, só que dessa vez numa versão ainda pior. Um atleta que deixa muitos espaços, é displicente em algumas jogadas com a bola no pé, perde fôlego, intensidade. Hoje ele não foi bem, não gostei da atuação de Gilberto. Juba eu vou colocar um razoável. Acho que a gente já viu partidas melhores de Juba, o desempenho dele não chega a ser ruim, mas eu acho que ele contribuiu mais no segundo tempo, quando o Bahia foi melhor ofensivamente. E no primeiro, acho que ele acabou sofrendo um pouquinho ali com o Marinho, dando espaço para Marinho no costado da zaga, e acho que ele não teve a melhor das suas atuações no Bahia hoje, não. Muito bem. Defesa avaliada, né? Só o Mingo ali se salvou com uma nota positiva. Vamos para o meio de campo, né? A dupla de volantes titular, né? Caio Alexandre e Jean Lucas. Caio tentou bastante, mas eu também não achei que ele fez assim, uma partida excelente, não. Vou colocar um razoável aí para ele. Acho que ele não se omitiu de tentar jogar, mas talvez tenha caído um pouco na pilha do torcedor, que vaiava muito ele ali e não apresentou seu melhor futebol. Partida discreta de Caio Alexandre. Jean Lucas eu não gostei, tá? Achei que essa atuação de Jean Lucas hoje foi abaixo do que costuma ser. Vou colocar um laranja para ele aí também. Volto a insistir que esse avançar de Juba aí jogando, né, um pouco mais para a segunda linha tá fazendo com que Jean Lucas ainda tenha um pouquinho de dificuldade de se achar como função no jogo, tá? Ele tá jogando um pouquinho diferente do Bahia antes da parada, e isso tá fazendo com que ele tenha alguma dificuldade ali na função mesmo, assim, não em posição. Posição ele sabe onde tem que estar, mas executar a função, eu acho que em algum momento ele tá rolando um bate-cabeça entre os atletas. E hoje eu acho que ele jogou mal por esse motivo. Everton Ribeiro. Foi bem, né? Gostei Participativo. Gostei da atuação de Everton Ribeiro, diferente de outros jogos onde ele. Acho que ele voltou da pausa aí do Mundial não tão bem, mas hoje fez uma boa partida. Foi participativo no jogo, né? Teve um gol anulado ali, que ele não teve culpa, né? O gesto dele foi correto. A finalização no travessão foi assim, um lamento assim, não ter entrado aquela bola, porque ele posiciona o corpo muito bem, consegue finalizar bem e acaba não conseguindo, né, ter o gol ali, né, por um detalhezinho. Mas eu acho que ele foi bem, vou colocar um verde musgo aí pra ele. Acho que no meio campo do Bahia foi quem mais se destacou. Muito bem. Tivemos discordâncias aqui no nosso chat, né? Porque o Brett André não gostou do Everton Ribeiro, já o Aleph gostou, perguntou se você não viu o jogo, não? pro Brett André. Brett, um abraço pra você, viu, Brett? Brett, eu já sei que ele não é muito chegado, nem Everton Ribeiro, nem Lúcio Rodrigues, ele tá sempre participando. Agradeço muito aqui, Brett, por sua participação, meu irmão. Mas eu sei já que Everton Ribeiro e Lúcio, ele já não tem mais paciência. Eu compreendo, né? O torcedor às vezes se chateia muito com alguns atletas pelas constantes, né, insatisfações ali em relação a desempenho. Lúcio mesmo, quem tá criticando o Lúcio pra mim tá coberto de razão, né? Everton Ribeiro eu acho que hoje foi bem. O Brett André metralhou todo mundo, viu? Ademir, falou que o Ademir precisa de um transplante de cérebro. Que é isso, Brett? Falou que o idoso. Chamou Everton Ribeiro de idoso Ribeiro. Calma, calma, Brett André. Calma lá, calma lá. Também falou do Lúcio aqui, Malúcio. O cara chegou inspirado na corneta, viu? Aqui. Tá Antigo Testamento, homem. E o Ademir? Faltou um pouco de inteligência mesmo pra ele em alguns lances? Ele vai pirar agora aqui comigo, porque pra mim Ademir foi o melhor do Bahia em campo, tá? Já antecipando aqui o troféu. Vou colocar um verde musgo também, assim, porque eu acho que o Bahia não fez assim. O Bahia não fez pra mim, a avaliação da partida do Bahia é ali entre uns 6,5 e 7,5, sabe, Fábio? Não é que o Bahia tenha sido brilhante, acho que o Bahia jogou o suficiente pra ganhar. Faltou fazer gol. E eu acho que dentre esses atletas aí que tiveram uma movimentação ali no campo, o Ademir foi o que criou mais. Foi o cara mais agudo, o cara que teve mais participação. Merece aí para mim a avaliação positiva. Assim, isso que Brett trouxe em relação à incapacidade, né, de Ademir fazer muitas vezes uma jogada tecnicamente mais bem qualificada, a gente já conhece de Ademir, né? Um jogador veloz, jogador agudo, jogador que
ganha na correria, ganha na movimentação, que nem sempre vai conseguir entregar ali um jogo mais cadenciado, mas assim, são características do atleta, né? Não tem muito que a gente possa falar e fazer a respeito, não. Um atleta que eu acho que ajuda o Bahia, eu acho que é um atleta útil, e de alguma maneira, essa característica dele, associada de Pulga, que é menos rápido do que ele, mas ao mesmo tempo é um jogador mais inteligente, mais cerebral, acho que ajuda o ataque do Bahia. Para mim, o problema do Bahia não tá nessa faixa do ataque, tá? Já migrando aí a análise pro Pulga, Fábio, que também vai de verde musgo para mim, é um atleta que consegue, né, trazer essa inteligência que falta do outro lado, em detrimento da velocidade. Então, eu acho que é uma boa dupla. São jogadores que conseguem movimentar o ataque do Bahia. Eles precisam trabalhar mais com um cara fazedor de gols ali do lado para poder ser municiado e, consequentemente, trazer para o Bahia os resultados positivos. Só observo aqui que pro torcedor é muito legal toda aquela zoação ali que o Pulga faz, vai para grupo de WhatsApp, viraliza e tudo mais, mas pune um atleta e deixa o atleta indisponível. Então, assim, calma lá com a empolgação, ele já não é mais atleta do Ceará, entendo ele ser torcedor e tudo mais, mas dentro do campo ele é atleta profissional do clube, e tomar um cartão como ele tomou hoje para fazer uma provocação à torcida do Fortaleza, eu acho que não cabe. Então fica essa observação negativa em relação à Pulga, mas no jogo eu acho que ele jogou bem. Pois é, isso, né? Imagina se ele toma outro amarelo durante o jogo e é expulso, né? Então realmente faltou inteligência aí pro Pulga, que ficou mais preocupado em provocar, né, a torcida do Fortaleza do que de fato ali contribuir com gols, né? Enfim. Bom, o Lúcio Rodrigues, já falamos muito dele, né? Vou nem falar muito aqui, pra não perder minha paciência. É horroroso, vermelho, muito ruim. Partida deprimente desse atleta, que vive péssimo momento, daqui a pouco vai lá falar mais alguma besteira na rede social, porque é só o que ele tem conseguido fazer. Muito mal pra Lúcio. É um jogador que tá ficando... Daqui a pouco fica sem clima, né? Porque ele já não... Se fosse só a questão dentro de campo, né, de não render, mas é um jogador que também de fora fica falando coisas desnecessárias, né? Ele tá se inviabilizando, Fábio. Ele tá se inviabilizando no Bahia. Surgiu essa semana a especulação de que o Ajax tá forçando uma saída, é isso? Eu não sei, eu acho que ele é só imaturo mesmo. Surgiu uma especulação aqui em Salvador de que o Ajax da Holanda estaria interessado no atleta. Você pode ter certeza que se a gente consultar aí a torcida do Bahia, pode ter certeza, assim, que sendo bonzinho, mais de 70% da torcida aprovaria a venda, assim, sabe? Porque é um atleta que já está se inviabilizando. Então, ele não está em processo de inviabilização, não. Ele já está se inviabilizando no Bahia. E olha que a gente está falando de um atleta que chegou no meio da temporada passada, entregou 8 gols, ajudou o Bahia a chegar na Libertadores, e em menos de um ano, que Lúcio chegou em julho do ano passado, e ele já começou a fazer besteira há algum tempo. Em menos de um ano, um atleta jovem desse quilate já conseguiu quase que estragar o apreço que foi criado aí para ele pela torcida tricolor. Então, um cara que precisa rever aí suas atitudes, não só pelo jogar mal de hoje, é pelo que ele está fazendo fora do campo. Muito mal mesmo para Lúcio hoje. Muito bem, é um jogador que não é barato, né? Assim, para se livrar dele não vai ser fácil, né? Obviamente o Bahia não vai querer perder dinheiro, mas também o jogador tem que começar a render dentro de campo. Bom, vamos para os jogadores que entraram, né? A gente teve Kaique, Nestor e Michel Araújo, né? Que foram... Não, Cauli entrou primeiro, né? E depois Kaique, Michel Araújo e Nestor, e no final Acevedo. Cauli foi o primeiro acionado, até porque nem Rogério Ceni aguentou o Lúcio Rodrigues hoje, de tão miserável que ele foi. E aí Cauli entrou ali bem, jogando bem, tá? Pela faixa do campo ali, já quase jogando como centroavante, mas em determinados momentos também baixando para receber bola, se movimentando bastante. Gostei muito da atuação de Cauli hoje. Eu vou de verde musgo aí para ele, jogou bem, tá? Acho que ele não vai aí como melhor em campo por um detalhezinho, mas foi muito bem na partida, gostei dele. Em seguida, a gente teve as outras alterações aí, que foram as entradas de Kaique e Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Esse trio entrou juntos. Kaique discreto. Eu vou colocar um razoável aí para ele, apesar de ter tentado. Não movimentou tanto o jogo quanto poderia. Rodrigo Nestor, eu vou colocar um verde musgo mais pela tentativa do gol ali, pela participação direta no gol, e não pelo jogar dele em si, tá? Acho que ele até conseguiu
jogar um pouquinho, de maneira um pouquinho mais propositiva, mais à frente, porque naquele momento que ele entra, o Bahia se lança mais ao ataque, mas o verde musgo dele vai mais pelo lance do gol do que pelo desempenho em si. E Michel Araújo laranja, jogou mal. Além de não ter conseguido fazer nada de bom, ele quase entrega um lance ali, um gol que poderia ter resultado para o Fortaleza, um lance onde, se Pikachu tivesse 3 ou 5 centímetros a mais ali, teria colocado a bola para o fundo das redes do gol do Bahia, num lance onde Michel Araújo o Marcos Felipe meio que dá uma bola arriscada para ele, e ele tenta construir a jogada, quando o certo poderia ter sido feito fazer outra coisa ali, e aquela irresponsabilidade no passe poderia ter custado o ponto que o Bahia conseguiu. Então, Michel Araújo jogou mal. Acevedo entrou depois, imediatamente após o gol do Bahia, mais para poder preencher espaço ali no campo, né? O Bahia tinha feito o gol, aí o Rogério recompõe, tirando o Everton Ribeiro. Vou colocar um sem nota aí para ele, porque acho que não teve contribuição direta no jogo, assim. Então, teve pouco tempo, não participou de nenhum lance capital da partida. Acho que não cabe avaliação para ele, não. Essa troca no final mostrou que o Bahia até ficou satisfeito com o empate, né? Naquela trocação ali já ficou meio preocupado. Botou um jogador ali mais defensivo para pelo menos segurar o empate, né? Isso, Fábio. Porque como eu disse, assim, embora o Bahia ele tenha sido mais merecedor da vitória, assim, o Fortaleza também criou o suficiente para poder vencer o jogo hoje, tá? Principalmente quando tomou o empate, meio que se lançou assim de maneira meio doida, mas criou oportunidades, né? O Barreiro, para mim, por exemplo, aquele lance que ele coloca a mão na bola, se ele deixa a bola andar e tenta se desvencilhar ali de Marcos Felipe, eu acho que ele poderia ter finalizado, tá? Acho que o Fortaleza poderia ter vencido esse jogo hoje, pelo contexto meio doido que foi. O Bahia com mais volume, mais merecedor do jogo, mas sem condição de fazer gol, com incapacidade de converter finalizações, com o erro da arbitragem, poderia ter acontecido do Fortaleza vencer o jogo hoje. Então, essa proteção que a Acevedo tentou trazer aí para o jogo, e a estratégia de Rogério Ceni dá uma ideia de que em determinado momento ele falou, vamos, melhor um ponto na mão do que 3 voando, e aí vamos para frente. Boa. Para finalizar, temos melhor em campo, né? E depois o Rogério Ceni. Melhor em campo já tem o Ademir, né? Isso. Já foi dito. Fumacinha do transplante, segundo o Brett André, já foi escolhido. E Rogério, eu vou colocar um verde musgo para ele aí. Acho que ele não foi mal, não, tá? Acho que ele tentou fazer o possível ali para o time melhorar. Quando teve aquele erro, aquele mau desempenho de Lúcio Rodrigues, ele não deu aqueles 10 minutos de estresse que normalmente os treinadores dão, né? Normalmente assim, um cara vai tão mal no intervalo, ou tão mal no primeiro tempo, no intervalo o treinador tem a oportunidade de mexer, mas dá aqueles 10 minutos da pirraça. Rogério nem isso fez, agiu rápido para tentar mexer, tentou enquanto ainda tinha tempo ali fazer o Bahia jogar mais para frente e depois recompôs de maneira acertada. Então não acho que ele tenha ido mal, não. Acho que o verde musgo para ele aí, apesar do Bahia não ter conseguido vencer o jogo. Se os caras não conseguem botar a bola para dentro, aí já não é culpa dele, né? Ele fez o time acho criar, que ele fez né? O que podia. Isso. Fez o que podia. Aí, a partir daí, aí já não é com ele. Bom, então o campinho fechado, né, do Bahia, todo mundo analisado, a Ademir ficou como o melhor em campo, e a gente passa a régua, né, no Bahia, que joga terça-feira contra o América de Cali. Uma eventual eliminação, Ravel Pinheiro, vai ser mais um alívio do que uma tristeza? Para a torcida é uma tristeza grande, uma frustração. Para o Bahia, não sei até que ponto, viu? Eu acho que o Bahia, enquanto clube, enquanto instituição, ela tá dizendo o seguinte, meu amigo, a gente vai tentar classificar aqui mais uma ou duas fases com o que a gente pode fazer. E não vamos fazer loucura por isso. Vale lembrar que, sob o aspecto logístico, a Sul-Americana é o torneio mais difícil para o Bahia nesse momento, porque é o que promove mais distâncias percorridas. Então, a logística só tende a piorar caso o Bahia passe do Fluminense, né? Passe do América e passe do Fluminense. Aí vai para viagens longas, num campeonato apertado, Copa do Nordeste sem sequer ter tabela definida, apesar do Bahia, se passar o Ceará, ter dado a sorte de entrar como grande favorito na final, né? Mas o fato é que, assim, eu acho que o Bahia não vai fazer grandes esforços para se manter na Sul-Americana, e cá para nós, Fábio. Concordo, viu? Acho que a Sul-Americana é um desafio grande para o Bahia, que o Bahia não está ainda como favorito, e se esgoelar, estraçalhar o elenco para parar numa semifinal, para mim não seria algo interessante, não.
Acho que é melhor interessante, acho que é melhor que o Bahia continue privilegiando o Campeonato Brasileiro, e se for para colocar força máxima e tratar como possível um título além do Brasileirão, né? Além da boa campanha do Campeonato Brasileiro, que para mim o Bahia não é favorito a disputar nem o título no Brasileirão, mas se for para ver uma competição com maior possibilidade de título, além da Copa do Nordeste, que o Bahia é naturalmente favorito, essa competição para mim é a Copa do Brasil, tá? Até porque imediatamente aí o Bahia tem um rival acessível, né, que é o Retrô. Primeiro jogo em Salvador, segundo na Arena Pernambuco, e depois vai para um sorteio onde tudo pode acontecer. Pode mais uma vez dar sorte, seja quem for, uma viagem interna, uma viagem doméstica, apesar do Brasil ser um país com dimensões continentais, é uma viagem que desgasta menos. Pode dar sorte no calendário, como deu, né, em outros momentos aí do calendário também, quando chegou a jogar com Grêmio e Inter na mesma semana por competições distintas. Então eu acho que a Copa do Brasil pode ser sim um torneio mais privilegiado, por exemplo, do que a Sul-Americana, Fábio. Acho que é por aí. Eu acho que tem duas coisas, né? Além dessa distância, né? Ainda faltam muitas fases, né? Para um título da Copa Sul-Americana. O cruzamento não foi bom também, né? Se passar pela América de Cali tem o Fluminense, né? Então você, já tem mais fases, aí tem cruzamentos difíceis, né? Nada garante que passe do Fluminense, mesmo jogando bem. O Fluminense foi quarto lugar na Copa do Mundo de Clubes. Tudo bem, perdeu o Arias agora, mas é um adversário difícil que vai decidir em casa, né? O mando de campo vai ser do Fluminense, né? Caso o Bahia passe. E convenhamos, né? Rogério Ceni é o cara da Libertadores, né? Eu acho que o cara olha pra Sul-Americana assim, eu acho que ele fala, Sul-Americana pra mim, já ganhei Libertadores aqui várias vezes, não vou querer. Acho que ele também dá uma esnobada, né? Então acho que é meio por isso. E essa questão da Copa do Brasil, que, convenhamos, né? O Bahia já tá nas quartas de final, não é possível que seja eliminado pelo Retrô, lanterna da Série C, que só tem 4 gols em 12 jogos. E acho Possível que né? Porque futebol é maravilhoso. Mas eu acho que ele tem respaldo da diretoria para pensar dessa forma, Fábio. E aí, quando há sinergia tão grande entre comissão e diretoria em prol dos mesmos objetivos, aí a tendência é que isso seja praticado quase que em uníssono mesmo. Bom, então é isso. Então, análise feita aí de Fortaleza e Bahia, né? Falamos aí de tudo em relação a esse jogo. O Thiago Pina, ele pergunta a opinião do Minhoca, tá? Sobre o pênalti. É só voltar aí no vídeo, Thiago Pina, que você vai ver aí a análise tanto do Minhoca como do Ravel Pinheiro aí sobre o lance do pênalti não marcado a favor do Bahia. Reforçando aqui, tá o like nesse vídeo. Você que também tá aí pode dar aquela hypada, né? Tem uma nova função no YouTube que ajuda o YouTube a divulgar mais, né, os vídeos que tem mais hype, né, eles ficam ali na frente nas sugestões, né, para outros internautas. Então a gente conta muito com a ajuda de vocês nisso e também se inscrever no canal, tá? Estamos aí a menos de 10 mil inscritos para a marca de 100 mil. Se você já é inscrito, muda o e-mail aí. Eu sei que todo mundo tem pelo menos 2 e-mails, né? Então troca o e-mail aí. Se inscreve com a sua outra conta. Já fez isso? Divulga, tá? Divulga aí, torcedor do Bahia, torcedor do Fortaleza. Divulga aí nos grupos de torcedores. Pede pra galera aqui fazer a sua inscrição no 45 minutos. Que quem gosta de futebol nordestino, com certeza não vai se arrepender de acompanhar aqui os nossos conteúdos. Valeu, Ravel Pinheiro. Sabadão, hein? Valeu. Valeu, meu amigo. Sabadão. Vamos descansar. Comer aquele velho hamburguinho, velha pizza pra fechar o sábado. Assistir um filminho e descansar, que amanhã para você tem mais, para mim tem descanso, mas segunda-feira raio-x e terça-feira telecast espero que classificação do Bahia na próxima fase da Sul-Americana. Um abraço. Boa, valeu, Ravel. Bom domingo aí para você, pra galera aqui que acompanhou. Gabriel Costa esteve na edição aqui deste conteúdo, e é isso, né? Lembrando que nesse domingo tem telecast, tem Inter e Ceará, né, tem também Vitória, né, Vitória em campo, tem Santa Cruz em campo, também tem o Sport, né, contra o Botafogo, enfim, são vários jogos aí pra gente analisar aqui, então não perde nada, ativa as notificações para você ser avisado aqui quando começar uma nova live, um novo conteúdo. É isso, tamo junto e até a próxima.